Olá, aprimorados, tudo bem? Hoje vamos aí dissertar um pouquinho mais sobre saúde. Vamos fazer uma live interessante. Aguardar começar a aparecer mais pessoas para a gente começar a falar de saúde, né? E infelizmente hoje eu tive um pequeno empecilhozinho, um imprevistozinho que acabou que eu tive que iniciar agora, né? A live estava marcada para as 9 horas, mas eu comecei ela aqui agora às 9h16. A gente vai começar a live, tá bom? A gente vai falar de um assunto importante, de um assunto que mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Que é a questão do açúcar, né? Que é a questão do adoçante. Para qual que é melhor, se é o açúcar que é melhor, se é o adoçante, se é nenhum dos dois, ou se é os dois juntos é que são bons, né? Também falar um pouquinho sobre o quesito do fator emocional, né? Que o açúcar ele influencia muito, ele inclusive tem uma memória bem fixa no ser humano, né? O doce traz lembranças de momentos bons e às vezes o desmame do doce, né? A retirada de uma pessoa que tem alguma compulsão alimentar pelo doce, né? Ou seja, a maioria das pessoas, né? Quem não gosta de um chocolatezinho, de um brigadeiro, quem não gosta aí de doces no geral, né? E será que eles são essenciais à vida? Eu posso realmente ter uma saúde, né, aprimorada consumindo açúcar, né, consumindo doces? Eu posso ter uma boa saúde consumindo, mesmo que em pequenas quantidades, algum tipo de carboidrato simples? Isso a gente vai estar conversando aqui. Só lembrando que a live não substitui a consulta com o seu profissional, tá bom? Então sempre quando for procurar uma orientação, você precisa procurar aí o seu profissional nutricional, que ele pode ser o seu ortomolecular, né? O seu terapeuta ortomolecular, ele pode ser o seu naturopata, ele pode ser o seu nutricionista, ele pode ser o seu médico nutrólogo, tá bom? Seu endocrinologista. Cada um vai saber de uma área específica, né? E dentro de cada profissional ele tem um conhecimento diferente. Você vai em dois endocrinologistas, eles não têm o mesmo conhecimento. Porque um já estudou coisas diferentes do outro, se aperfeiçoou. Então é sempre bom que nós procuremos o profissional em que nós vamos nos adaptar, entende? O profissional em que você vai conseguir compreender e perceber que ele vai estar realmente trazendo para você a melhor saúde. Vou começar a mandar uma boa noite aqui, primeiro para Marilza Mello, a nossa paciente aqui já há uma década, né? Nossa paciente aí, 76 anos aí, exemplo, né? Com corpo, vitalidade, saúde aí de uns 30. A Fermota 3009 falou: gostaria de me tratar com você, vai ser um prazer recebê-la. Se você morar no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, fica muito fácil para a gente ter esse contato pessoal. Agora, se não, a gente pode fazer o contato online, né? Inclusive a nossa agenda está cheia já para esse mês, para os atendimentos online, tem uma vaguinha ou outra. Mandar uma boa noite para achai.souza.29, daqui do TikTok, tá bom? Para Marli Souza, que está nos acompanhando pelo Facebook, tá bom? Mandar uma boa noite também. A Fermota é de São Paulo, então, estarei em São Paulo provavelmente em dezembro, tá bom? A Francisca Lemos 23 falou: boa noite, doutor, boa noite. Ok. Perfeito. Então vamos lá. Bem, a Marli disse: eu também quero uma consulta. Então vem, você que mora em Cachoeiro de Itapemirim, em Guarapari, toda quinta-feira eu estou atendendo, tá bom? E em Vitória, se for da sua preferência, Marli, eu atendo também, tá bom? E a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós estamos em um momento de pandemia, né? Tá acabando um pouquinho a pandemia, né? Vou continuar mandando uma boa noite aqui para Cida Santos 1893, boa noite. Para Cecília Vale 0, também mandou uma boa noite. Mas nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? E o que acontece? Nesse momento atual, nós estamos lutando contra um inimigo em comum, que é, na verdade, o Covid-19, né? Essa pandemia, ou seja, é uma epidemia que pega todo o globo, né? Que pega todas as pessoas, tá bom? Então, o que acontece? A pandemia, ela é um inimigo em comum, mas nós temos também epidemias mundiais de outros tipos de doenças, tá bom? Então a primeira coisa que a gente poderia ver aqui sobre questão de pandemia seria o açúcar. Hoje nós temos uma epidemia mundial de obesidade,
síndrome metabólica e diabetes do tipo 2, né? A proporção é que a cada 3 pessoas, 2 possam ter ou a síndrome metabólica e uma já tenha diabetes, né? Então, o fato é, realmente, será que eu posso ter uma vida sem ter diabetes, sem ter síndrome metabólica, com boa qualidade de vida, sem me preocupar com a ingestão de carboidrato? Então, hoje seria o dia em que nós vamos falar sobre isso, né? Essas lives que eu estou fazendo são lives em que nós vamos falar sobre as pontes para se chegar a uma saúde aprimorada, né? Para poder chegar a uma saúde plena e aprimorada. E como é que eu faço para poder ter esse processo, conseguir chegar a ter uma saúde plena e aprimorada? É isso que nós vamos falar hoje. Eu vou estar aqui dissertando para vocês aos poucos, pouco a pouco. Então, na primeira live que a gente fez nesse quesito, né? Eu já estou fazendo lives aí há muito tempo, né? Há meses, mas essa primeira live desse quesito nós falamos da água, da importância de gerir a água, né? Da água de qualidade, da água do banho, né? Dei algumas dicas. E é assim que nós vamos falar hoje sobre o açúcar, tá bom? Nós vamos falar sobre a melhor forma de você adaptar esses carboidratos, tá bom? Lembrando que as lives ficam salvas no nosso Facebook, Dr. Ayal, e no nosso YouTube também, Denison Ayal. Então, quem quiser, segue a gente lá no Instagram, que é Denison Ayal. Nos segue também no YouTube, Denison Ayal, que vai ser bem legal ter vocês lá. O conteúdo que eu posto no Instagram eu não posto aqui. Então, tem coisas e dicas que eu posto no Instagram que eu não posto no TikTok. E tem dicas que eu posto no TikTok que não posto no Instagram e no Facebook também, e vice-versa. Vou mandar aqui uma boa noite para Selena Curtis Chaves, que é a nossa paciente já há um bom tempinho, é um exemplo também de cuidados, é uma pessoa que sempre está se dedicando, tá bom? Prazer tê-la sempre aqui conosco, né? Como eu tenho pacientes aí que eu faço acompanhamento há 6, 7, 8, 10 anos, então são pessoas que acabam se tornando amigos, né? Então a Selena é um exemplo disso, né? Assim como a Marilza Mello também, que estava aí. Mandar uma boa noite para a Geicia e Ribeiro, tá bom? Ela mandou um oi aí, vou mandar uma boa noite para ela. Beber aqui minha água. Então vamos lá, tá? Como é que uma pessoa vai entender o que é o açúcar, né? Primeira coisa que você precisa entender é que o açúcar está relacionado à história da humanidade. Desde quando iniciou a humanidade, a gente tem o açúcar, né? Se você for analisar, se você procurar ali na Bíblia, tem falando do maná, né? Que Deus fez cair, né? O pão, né? Dos céus. Se você for olhar a importância, por exemplo, dos carboidratos, né? Do açúcar, por exemplo, do arroz para os japoneses, né? De importância tremenda. Tudo no Japão tem que ter arroz no meio. Se a gente for falar assim, a gente vai ver, por exemplo, o arroz e feijão aqui no Brasil, né? É impressionante como eu tenho, né, muitos pacientes fora do Brasil e eles sempre comentam assim: por que aí no Brasil vocês não consideram o almoço e janta se não tiver arroz e feijão, né? Se a pessoa fizer um lanche, não é almoço e janta. Almoçar e jantar é o arroz com feijão, né? Então é uma cultura nossa, assim como uma cultura italiana, o excesso de massa, né? Eles estão acostumados a ingerir muita massa, né? Então, o carboidrato, ele está mais do que envolvido com o ser humano numa relação nutricional. Ele está envolvido com o ser humano numa relação emocional, numa relação cultural, numa relação prazerosa, né? Então, aí quando você chega num profissional da saúde, hoje ele olha para você e fala, retira o carboidrato da sua vida, que ele não é essencial à vida. Vou mostrar para vocês uma pesquisa científica, inclusive, todo mundo que me segue sabe, né? Esses mais de 4 milhões de pessoas que estão me seguindo nas redes sociais e os 10 mil pacientes sabem que eu trabalho só com coisas que têm comprovação científica, que tem um trabalho empírico, que tem um trabalho científico, que tem algum estudo, né, alguma comprovação para ser aplicada. E existem estudos, né, que comprovam que o carboidrato não é essencial para o ser humano, né, até porque o que a gente precisa são algumas outras substâncias, né? Mas se eu precisar de glicose, o seu corpo converte gordura e proteína em glicose, então se você ingerir boas proteínas e boas gorduras, isso vai acontecer. Só que eu ainda, como pesquisador também, não concordo com esse fato, né? Eu creio que as pessoas devem procurar um profissional nutricional para se orientar sobre uma alimentação mais low carb, né? E o mais interessante é que quando a gente fala sobre alimentação low carb, né? Alimentação no carb não, tá? Porque eu vejo muito youtuber aí falando, faz a low carb, né? O que é low carb, né?
Então faz alimentação low carb e tudo mais, e as pessoas acham que é no carb, não carboidrato. Não, não é. É poucos carboidratos, tá bom? Então você vai ter uma ingestão mais alta de gorduras boas, de proteínas e de carboidratos. Só que carboidratos de qualidade, em pouca quantidade, né? Que tenha inclusive uma relação de carga glicêmica, que eu sei que muito profissional no Brasil não sabe nem o que é carga glicêmica, sabe o que é índice glicêmico que aprendeu na faculdade, mas não se atualizou para poder aprender sobre carga glicêmica. Eu vou estar explanando isso aqui para vocês. E aí você, junto com o seu profissional, conversando com ele, ele vai passar para você a sua orientação nutricional com base disso, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa grande pandemia que nós estamos tendo de síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Na verdade, é a condição em que o seu organismo já está começando a ter uma resistência à insulina. Então você não tem diabetes, mas você faz o exame de insulina pós-prandial. O que é insulina pós-prandial? Você testa a sua insulina antes em jejum, come uma certa quantidade de gramas de açúcar, de glicose, e depois faz o exame de novo de insulina e ela está alta, ou seja, está aumentando a quantidade de insulina que está presente no seu sangue, tá? E a circunferência abdominal, né? Para homens aí já acima dos seus 100, 105, né? A mulher quase chegando a 100, a gente já pode começar a relacionar isso daí, e o seu médico pode já dar um diagnóstico de síndrome metabólica, tá? A síndrome metabólica é um caminho que você vai seguindo para ter o diabetes, mas não quer dizer que você está com diabetes, dá tempo ainda de você prevenir. Ok, mandar aqui uma boa noite aqui para Maria Zenilda Onofre também, que é nossa paciente de muito tempo, falou: doutor, sou sua fã, eu que sou fã de toda a dedicação que você está fazendo, esse tempo que a gente tem de tratamento, tem todo o seu resultado, e eu sempre falo, o seu resultado é o meu resultado, né? Então, é sempre bom lembrar para vocês, pessoas que querem seguir até às vezes uma dieta low carb, procura um profissional nutricional para poder estar te dando essa orientação, tá bom? Porque acaba que você vai fazer uma dieta por conta própria, você não sabe o que comer, o horário que comer, como comer, e existe um profissional nutricional para isso, tá bom? Então, o carboidrato ele está muito relacionado à nossa saúde, principalmente no quesito de festa, né? Então, por exemplo, vamos fazer um aniversário, vamos fazer alguma comemoração, tem que ter aquele carboidrato, né? Inclusive aquele bolo recheado com muito açúcar. Isso tudo provém de uma cultura que nós temos de falta de fartura, tá bom? Por quê? O que acontece? Durante muito tempo tinha-se a cultura, né? O açúcar era muito caro, né? Na época da Idade Medieval, né? Um pouco mais para cá, assim, né? Alguns séculos para cá, né? Da Idade Medieval para da Idade das Trevas, né? Da Idade Medieval de um tempinho para cá. O açúcar ele era muito caro. O sal, na verdade, ele era tão importante que a pessoa recebia salário. Você recebia sal pelo que você trabalhava. Então você trabalhava e ganhava assim, em forma de sal. Para você ver como é que hoje existe como que existe hoje uma grande cultura de excesso de glicose, que na época não tinha. Então a maioria dos ricos na época era obeso, porque tinha açúcar em fartura, né? Porque era a moeda que era utilizada, eram alimentos. E os pobres eram os malhados, porque trabalhavam muito, o contato que eles tinham era com castanhas, era com peixes, se tinha alguma coisa doce para ingerir era, por exemplo, um pouco de mel, um favo de mel. Quando encontrava um favo de mel era uma delícia, um vinho, né? Então, essas pessoas às vezes até viviam mais do que a realeza, porque a realeza era obesa, né? Vocês já viram aí algum centenário obeso? Não viram. Por quê? Porque não existe. Morre antes. Quem é obeso morre antes. E obesidade é uma doença. A pessoa que tem obesidade, ela precisa entender que ela está doente e que ela precisa procurar ajuda, tá? E o que acontece? O açúcar, né? Ele foi evoluindo junto com o ser humano. E o que acontece? Toda vez que a gente queria fazer uma comemoração, a gente queria mostrar fartura, e a gente fazia aquele bolo, né? Então chama todo mundo para comer o bolo aqui em casa. Só que com o tempo, com a maior disponibilidade de alimentos, a gente começou a todo dia, não? Se eu tenho a disponibilidade, tenho dinheiro, eu vou comprar o meu açúcar, meu bolo. E aí passou a estar dentro do nosso dia. Aí você acorda de manhã cedo, você vai ingerir café com leite e açúcar, pão, né?
Aí, depois, mais um tempinho, você vai comer uns biscoitos. Depois disso, você vai comer arroz e feijão, macarrão. Depois de tarde, você vai comer biscoito recheado. Você vai comer um bolo de chocolate. Você vai comer um bolinho. Você vai comer um salgado. Você vai comer uma massa. De noite é massa, de noite é lanche e tudo mais. E esse é o seu dia a dia. Puro carboidrato, entendeu? Coisa que o nosso corpo está acostumado somente em épocas de comemorações, que era o que faziam antigamente, né? Vamos fazer uma comemoração, então vamos comer carboidrato. Hoje não, né? A gente passa o tempo todo ingerindo carboidrato. Tem uma citação muito interessante aqui da cantora Avril Lavigne, né? Inclusive sobre um estudo que foi feito sobre o açúcar, né? Sobre a questão do açúcar e a parte emocional, né? E foi feita uma pergunta para ela, para quem não conhece, a Avril Lavigne é uma cantora aí que fez sucesso nos anos 2000, mais ou menos, né? Muito conhecida, né? Cantava rock e tudo mais. E ela falou: eu comia mal, muito açúcar e carboidratos, alimentos sem nenhum valor nutritivo, o tempo todo. Ficávamos irritadíssimos. Então, as letras das músicas dela são letras bem agressivas e ela, inclusive, relacionou ao estado emocional que ela tinha para poder escrever essas letras ao açúcar que ela ingeria em excesso, tá bom? E eu vou mostrar para vocês as pesquisas, inclusive, que provam as mudanças até de neurotransmissores causados pelo excesso de açúcar, tá bom? E vou falar para vocês sobre adoçante daqui a pouco, tá bom? Deixa eu falar primeiro sobre o açúcar, que é assim a base mundial que todo mundo tem, a ingestão, né? Então, por exemplo, o excesso de açúcar hoje, ele está relacionado a diabetes, que vai levar você a ter problemas coronarianos e vai levar você a ter câncer. Primeira coisa, o que é o diabetes, né? Quando você vai ingerindo glicose em excesso, eu estou falando de diabetes do tipo 2, tem a diabetes do tipo 1 também, tá? Eu estou falando da diabetes do tipo 2, tá? Você vai ingerindo glicose em excesso e toda vez que você ingere glicose em grande quantidade, né, com índice glicêmico alto ou uma glicose com carga glicêmica alta, né, fica uma quantidade de açúcar no seu sangue muito alto. Aí o seu pâncreas fala, vou mandar a insulina para lá e vou limpar esse açúcar. Só que na maioria das vezes o seu pâncreas manda mais insulina do que deveria. E aí ele limpa essa quantidade grande de açúcar e sobra um pouquinho de insulina. Aí o seu corpo tem insulina no sangue. Sem açúcar, ele tá achando que você tá com fome. Aí ele manda fome para você. Aí você come de novo. Daqui a pouco enche de glicose no seu sangue, o pâncreas vai lá e produz mais insulina e vira um ciclo vicioso. Já viu aquele bis, aquele chocolate bis, que ele é um biscoitinho com chocolate? É impressionante como aquilo vicia, né? Você come um, depois você come outro, aí depois você come outro, porque aquilo ali tem princípios ativos que vão estimular isso no seu corpo, tá? E esse processo vai causando uma resistência às suas células de receber essa insulina e vai cansando o seu pâncreas. Existem outras causas, né, como o mimetismo estrutural, que pode causar também a diabetes, né, ou o eritrema pancreático também, que é um micro-organismo que ataca o seu pâncreas, doenças autoimunes, né? Existem outros motivos, mas o principal deles, que acarreta muitas pessoas e que pode ser totalmente prevenido, tá aí, é o diabetes do tipo 2, tá bom? E ele vai acontecer dessa maneira, com a ingestão do açúcar. Como é que eu vou ter entupimento arterial com ingestão de açúcar? Porque a proteína que você ingere, a gordura que você ingere, ela não vai virar uma gordura ruim no seu corpo, tá bom? Ela só vai virar uma gordura ruim se ela oxidar, tá bom? Agora, o açúcar, ele vai gerar um excesso de gordura no seu corpo, porque quando você ingere mais açúcar que o normal, o seu corpo vai converter esse açúcar em gordura, tá? Então, essa gordura, sim, provinda de um açúcar que se converteu em gordura, ela pode, sim, entupir suas artérias, ou seja, ela pode oxidar e depositar nas suas artérias. Agora, e o câncer? O que o câncer tem a ver com açúcar? Nada. É só o prêmio Nobel, tá? Para quem não sabe, prêmio Nobel é o maior título que uma pessoa pode ter dentro da ciência, tá? Existem outros prêmios, mas o prêmio Nobel é o prêmio Nobel, tá bom? E em 1931, olha isso, o Dr. Otto Warburg descobriu o que causa o câncer. 1931. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Não foi por qualquer coisa, não. Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina por descobrir o que causa o câncer. Que é um ambiente totalmente ácido, né? Então, se o seu sangue estiver ácido, suas células estiverem ácidas, você vai ter o câncer. Um ambiente com falta de oxigênio, porque o câncer não vive num meio que tenha oxigênio, tá bom? Então, ter uma boa células com boa distribuição, que levem o oxigênio para o cérebro, uma boa quantidade de exercício físico previne o câncer, sim. E não tem açúcar. O câncer se alimenta estritamente de açúcar. Então tá aí a causa. Se você ingere muito açúcar, você pode ter certeza que você vai facilitar o aparecimento de câncer e se ele aparecer, ele vai desenvolver muito rápido no seu corpo, tá bom? Se nós formos falar sobre o açúcar aqui,
O açúcar ele causa diversos problemas no nosso corpo, que eu até separei aqui para poder estar mostrando para vocês aqui, tá? Antes até da gente falar sobre a relação de açúcar e adoçante, tá bom? A Vanessa _Helda falou boa noite, doutora, é nossa seguidora já de muito tempo, tá? A Damiana Martins mandou um boa noite. A Damiana Martins 1 falou, eu quero perder peso, não queira perder peso, queira emagrecer. Se você perder peso, você vai achar, tá bom? E é bem sério isso que eu tô falando, tá bom? Porque quando você perde o peso, né? Quando você faz uma dieta qualquer aí, você emagrece de qualquer forma, você vai engordar de qualquer forma, tá bom? Você precisa fazer uma coisa bem inteligível, tá? E aí daqui a pouco eu vou entrar falando com vocês também sobre adoçante. Mas, por exemplo, só a ingesta diária de excesso de açúcar, olha o que ela vai causar no seu corpo. Ela vai causar uma rápida conversão em triglicerídeos, né? Que vai acelerar a aterosclerose e os processos degenerativos, tá? Então, ou seja, até a degeneração, o percentual de envelhecimento no seu corpo, ele vai acentuar, ele vai ser aumentado pelo excesso de açúcar. Essa é a primeira coisa, tá bom? Olha a segunda. Seu sistema imunológico fica inibido. Isso são pesquisas científicas. Se você ingere excesso de açúcar, seu sistema imunológico baixa. Então imagina, né? As pessoas aí que estão com medo do Covid-19, que estão com medo de infecções. Se você ingere excesso de açúcar, você já sabe, seu sistema imunológico vai ficar inibido, tá bom? Então a sua produção de adrenalina, né? A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais, né? Que faz você ficar com o coração acelerado, que faz você ficar com o corpo bem agitado, ansioso, tá? Então, às vezes as pessoas chegam pra mim, vamos emagrecer? Vamos. Só que se a pessoa tem uma ansiedade, não tem como. Precisa resolver a ansiedade. E às vezes a ansiedade da pessoa é causada pelo próprio açúcar, tá bom? Então, a alta ingesta de açúcar vai causar ansiedade, que vai te engordar e vai impedir você de emagrecer, tá bom? Aumenta também o cortisona, né? Que inibe ainda mais o seu sistema imunológico. Outra coisa, tá? O açúcar ele vai desenvolver, né, uma ampla variedade, vai facilitar o aparecimento de uma ampla variedade de micro-organismos no seu corpo. Inclusive fungos, bactérias, tá bom? E até mesmo câncer, tá bom? Para quem não sabe, o câncer não é uma doença, tá bom? O câncer ele é um efeito colateral, né, de você fazer coisas erradas com o seu corpo, tá bom? O câncer ele não é uma coisa errada, ele é uma coisa muito certa em cima de muitas coisas erradas que você fez. Guardem essas palavras, o câncer não é uma coisa errada, ele é uma coisa muito certa em cima de muitas coisas erradas que você fez. Ou seja, 1931 foi descoberto a causa do câncer, né? O que causa ele. Se você ainda continua fazendo isso, né, não reclame depois que você teve o câncer, né? Uma outra coisa, o açúcar também, ele causa o fenômeno de Rayleigh, né? Que são as moléculas proteicas. Quando você ingere proteína, ela não está bem digerida, ela cai no seu sangue, né? E se você tiver excesso de açúcar, né? Parecido com a glicação, né? Que às vezes a pessoa faz o exame aí de glicação, né? De hemoglobina glicada, o que é isso? É o açúcar que fez as proteínas se entrelaçarem, ou seja, fazendo com que o seu sangue fique grosso. E aí, através do açúcar, o excesso de açúcar, isso pode te gerar até mesmo uma trombose, tá bom? E a alta ingestão de açúcar pode, inclusive, danificar o seu intestino, causando câncer intestinal, tá bom? Então, você que ingere muito açúcar, tá? Você começa a sentir, nossa, comi um bolo de chocolate recheado, já vai para o banheiro correr. Isso aí você já sabe que ele já está causando um problema gastrointestinal, tá bom? Até os gases que são produzidos, porque o açúcar vai facilitar a proliferação de bactérias e fungos putrefativos no seu intestino, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é, eu quero diminuir os carboidratos, eu quero diminuir o açúcar, eu quero parar com isso. Como é que eu faço? Porque eu não aguento, né? Eu paro de comer açúcar, eu tenho uma vontade enorme de ficar comendo açúcar, eu tenho uma vontade enorme de ali tomar aquele cafezinho com açúcar, não consigo largar o meu leite com açúcar, não consigo largar, o que eu faço? A primeira coisa que eu queria falar para você é, largar aos poucos não dá certo,
tá bom? É por isso que eu gosto de falar muito sobre o jejum intermitente, porque quando você começa o jejum intermitente, você tem na sua consciência que aquilo vai ser uma coisa benéfica para o seu corpo. E você vai ficar muito tempo sem se alimentar. Então, quando você fica muito tempo sem se alimentar, além do seu corpo emagrecer e estimular a autofagia, prêmio Nobel, tá bom? De 2016 e 2019 também teve um prêmio relacionado a isso, tá? Você também fica muito tempo sem ingerir carboidrato. Então, se você conversa com o seu profissional nutricional para ele te dar um alimento que seja proteico ou com gordura antes de iniciar o seu jejum intermitente, e logo quando terminar o jejum você ingerir algo proteico ou algum tipo de gordura boa, isso vai cortar a sua fome e vai aumentar a sua leptina e vai diminuir a sua necessidade do açúcar. E você fazendo isso sempre, claro que orientado pelo seu profissional nutricional, você vai ganhando assim a qualidade de vida e você próprio vai perceber que você vai sentir menos fome, você vai estar mais nutrido, mais disposto e com menos necessidade do açúcar. Uma coisa interessante que acontece muito é que às vezes as recomendações nutricionais que são passadas hoje no Brasil pelos profissionais, eles se baseiam na ideia do índice glicêmico, tá? Tô falando isso porque eu tenho gente aqui da Inglaterra, Espanha, França, Paraguai, Brasil, né? Portugal, Estados Unidos, de vários locais que nos acompanham e muitos são profissionais da saúde. E a maioria que eu conheço, porque eu dou aula para muito nutricionista, eu dou aula para vários médicos, vários profissionais, vários terapeutas. E a gente vê que no Brasil, a cultura de ensino aqui ainda é que você estude os alimentos com base no índice glicêmico, tá bom? E isso está erradíssimo, tá bom? Quando o seu profissional nutricional for indicar para você algum alimento, por exemplo, eu vou comparar aqui com vocês um pouco o arroz, né, e a ervilha, por exemplo, né? Então, nos estudos dizem que um alimento tem um índice glicêmico maior que o outro. O que é índice glicêmico? A velocidade que ele vira açúcar. Então, você comeu o arroz e depois de uma certa velocidade ele vira açúcar no seu sangue. Entenderam? Você comeu ervilha, depois de uma certa velocidade ele vira açúcar no seu sangue. Isso é índice glicêmico, tá bom? Agora, avaliar pelo índice glicêmico tá errado, porque imagina, se eu pego dois alimentos que eles têm a mesma grama, vamos dizer, 1 grama cada alimento, eles vão ter geralmente a mesma velocidade de conversão. Agora, se eu pego um alimento, né, eu comparo o alimento só pelo índice glicêmico e não multiplico esse índice glicêmico pela carga, pela quantidade de carboidrato que tem ali, né, a diferença vai ser essa. Porque às vezes um alimento ele pode demorar um pouquinho mais para poder ser convertido em glicose e o outro pode ser convertido rápido em uma grande quantidade de carboidrato. Então é bom avaliar essa carga glicêmica, tá bom? E uma outra coisinha agora interessante que eu gostaria de falar com vocês é que geralmente as pessoas sempre me perguntam, né? Qual que é melhor, o açúcar ou o adoçante? Já vou falar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas, algumas pessoas que assinaram aqui. Vamos dar uma boa noite para a noiva 679. Ok. Deixa eu ver mais alguém aqui. Pessoal, depois que eu terminar de explicar para vocês sobre a glicose, né, sobre o adoçante, eu já vou iniciar aqui a resolução de perguntas, tá bom? Que eu sei que vocês têm muitas perguntas sobre o tema e que não sejam sobre o tema também. Eu vou estar dando uma prioridadezinha para as pessoas que fizerem as perguntas sobre o tema, tá bom? Então, assim, para vocês, respondam aí, pessoal do Facebook, pessoal aí do TikTok. Qual que é pior? Açúcar ou adoçante? Vamos lá. Qual que para vocês é pior? O açúcar ou o adoçante? Vou aguardar vocês falando aí. Vou falar o nome da pessoa aqui e vou falar. Açúcar ou adoçante? Qual que é pior? Qual que vocês acham que é pior? A Tatiane Cristina 03 falou todos, né? Ok. O Bruno falou açúcar. A Edneide Carvalho, tá bom? Tá bem pequenininha a letra, não consegui, disse o açúcar. Ok. A Rafaela Faria 89 falou, já vi seu vídeo, que eu falei sobre açúcar, né? Perfeito. A Ingrid Nascimento Vidal disse açúcar. A Eliane Aquino 8 disse açúcar. A Val Pelicer 1 disse adoçante. A Val Santos 290 disse adoçante. Valdecir Pinto disse todos, né? A Gracine da Silva disse açúcar, né? Selena Curtis Chaves disse adoçante. Maria Zenilda Onofre disse adoçante.
Eu vou falar para vocês aqui. O pior são os dois. Mas entre o açúcar e o adoçante, saiba, 1000 vezes o açúcar, tá? 1000 vezes, tá bom? O açúcar, quando ele entra no seu corpo, o seu corpo sabe o que é aquilo, fala, opa, isso aqui é glicose. Eu sei o que eu vou fazer com ele. Agora, quando entra o adoçante no seu corpo, o seu corpo não sabe o que fazer com ele, e eu vou mostrar as pesquisas científicas que tem sobre isso. Ué, mas o açúcar não é ruim? É. Mas eu vou mostrar para vocês que existem 2 adoçantes, 2, que eles não fazem mal, pelo contrário, tem um deles que é benéfico para a saúde, tá? Tem um deles que vai salvar a sua vida, que vai cuidar de tudo no seu corpo e ele ainda vai adoçar a sua comida, tá bom? Eu vou estar falando aqui para vocês. Mas vamos começar falando aqui dos principais adoçantes, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, num estudo que foi feito no New England Journal of Medicine, ou seja, no Jornal Americano de Medicina, desculpa, no Jornal Inglês de Medicina, tá bom? O que acontece? Ele provou que a ingestão de aspartame, tá bom? Você que tem Zero-Cal em casa, que tem vários tipos de adoçantes, quando você olha atrás, você pega assim o vidro, né? Isso aqui é um álcool, né? Mas quando você vira atrás assim, né? Na parte de informação bioquímica do adoçante, vai estar lá escrito aspartame, tá? O que é aspartame? Tá? Aspartame ele é uma substância que as pesquisas têm provado que ela causa desequilíbrio de aminoácidos no nosso corpo e neurotransmissores. Então você que ingere aspartame, tá achando você aí meio desorientada, tá achando você aí meio com pouca memória, estressada, tá aí a causa, o seu aspartame, tá bom? Ele também reduz o seu triptofano, tá bom? Imagina você ingerir uma substância que reduz o seu triptofano. Vocês não sabem o que é triptofano? Vou falar para vocês. Triptofano, ele é um aminoácido, é uma substância que é produzida no nosso corpo todos os dias, né? E o triptofano, você briga com o marido, né? Trabalha, se estressa, cuida dos filhos, se diverte, tudo que você faz na vida, faz exercício físico, tudo isso gasta o seu triptofano. Gastando o seu triptofano, você não vai conseguir de noite converter o triptofano em melatonina para dormir. E aí no outro dia você está sem triptofano e sem melatonina. E às vezes a maioria das pessoas tem insônia e problemas emocionais, de estresse e hormonais por causa do aspartamezinho. Daquela substância que você foi no seu profissional e ele falou para você jogar o açúcar fora e tomar. Olha só, hein? Tá te dando mais problemas. Ele reduz a sua serotonina, tá bom? Isso aqui é trabalho científico, tá bom? Para quem quiser eu envio aqui. É um trabalho inclusive feito pelo New England Journal of Medicine, ou seja, foi feito por um jornal de medicina da Inglaterra, tá bom? Então o aspartame faz muito e muito e muito mal, tá bom? E outra coisa, outra comprovação científica sobre o uso do adoçante que contenha aspartame. Ele vai te dar oscilações de humor e sono. Então, às vezes, você está vendo seu marido estressado, seu marido está querendo emagrecer, às vezes o problema não é a alimentação dele que mudou, é o aspartame que ele colocou e ele está tendo oscilações de sono. Toma Rivotril, toma vários tipos de medicamento, ele toma tudo e não resolve o problema desse homem de sono. A sua esposa que tem que cuidar dos filhos, que tem que fazer muita coisa, mas está lá com oscilação de humor, brigando com você o tempo todo, cansado, entendeu? Com fadiga, sem disposição. E o problema está no adoçante. É impressionante como eu tenho muitos pacientes e eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse adoçante aí. Só da pessoa tirar o adoçante, a pessoa fala, nossa, que tratamento milagroso. Né? Não, eu só tirei o adoçante. Entendeu? Então, pequenas práticas que você possa fazer em casa podem mudar a sua vida. Podem mudar a sua vida. Porque imagina você com problema na serotonina, no triptofano, problema de humor, problema de sono, problema gastrointestinal, podendo ter um câncer causado por esse adoçante, né? Então muda a vida da pessoa. Só o fato dela retirar o adoçante, tá bom? Aí você falou, mas doutor, você está julgando os adoçantes todos? Todos os adoçantes por causa de uma substância? Então vamos lá, falei de um tipo, né? Vamos falar agora da sacarina, tá bom, pessoal? A sacarina, eu sempre estou olhando aqui que eu quero ver os trabalhos científicos, tá? O que acontece? As pesquisas provam que a sacarina, tá? Que está presente na maioria dos adoçantes,
ela tem um potencial cancerígeno, tá? E oncológico enorme, tá bom? Principalmente para câncer de bexiga. Gente, câncer de bexiga, câncer de pâncreas são tristes demais, tá? São dois tipos de câncer perigosíssimos e o uso da sacarina está relacionado ao aumento de incidência, tá? Ou seja, incidência, uma maior quantidade de pessoas que ingeriram esse adoçante adquiriram câncer. Mas doutor, tem outros tipos de adoçantes. Você só falou do aspartame e da sacarina. Vamos falar de outro então? Eu vou falar de todos para vocês. Todas as substâncias que tem nos adoçantes eu vou falar aqui para vocês. E também vou falar para vocês qual é o melhor tipo de adoçante, tá? É claro que você vai procurar o seu profissional nutricional para te orientar sobre isso, tá bom? Procure alguém atualizado, que a maioria dos profissionais aqui no Brasil, infelizmente eu tenho que falar, eu conheço muitos profissionais bons, mas a maioria é aquele profissional que ele terminou a faculdade, ele quer trabalhar e acabou. Ele não estuda trabalho científico, ele não se especializa, tá bom? E aí acaba passando orientações ruins, tá bom? Falaram da sucralose? Pois é, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Será que a sucralose é boa? Vamos lá. Ó, antes da gente falar do adoçante, a Jaque Gonçalves 3737GA falou: o açúcar mascavo, doutor, é bom? Então, açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar demerara, né? E açúcar de coco, tudo a mesma coisa, tá bom? O efeito vai ser o mesmo, tá bom? Com mais intensidade. Tá legal aí no TikTok, pessoal? Responde pra mim aí se tá legal aí. Estão conseguindo me ver direitinho, tá bom? Estamos com 150 pessoas aqui no TikTok. O pessoal tá conseguindo ver aí, que tá aparecendo conexão instável aqui pra mim. Tá legal, né? Então, aí o que acontece? Todos são a mesma coisa, qualquer tipo de açúcar, tá bom? É claro que a conversão do açúcar pelo açúcar refinado é muito maior, mas é quase a mesma coisa, tá bom? O melhor seria a gente utilizar a ingestão, né, a ingesta de certos tipos de adoçante que eu vou falar, mas não esses adoçantes que eu tô falando aqui. Sacarina corre. Quando for comprar um adoçante, olha atrás dele assim, ó. Se tiver escrito aqui atrás assim, sacarina, você corre. Se tiver escrito aspartame, você corre, né? E aí, você toma refrigerante diet, você come chocolate diet, você ingere iogurte diet, né? Iogurte light, tudo que for diet, light, joga fora. Isso não serve para sua vida, tá bom? Conversa com seu profissional atualizado aí, e aí ele vai te repassar a grande mentira que são os alimentos light diet. Joga fora, tá bom? Vê com seu profissional para ele poder te auxiliar com isso. Pra você ter uma ideia, o acesulfame K, tá? Que é o acesulfame de potássio, né? Que é a substância que está presente nos alimentos light diet, tá? Esse tipo de açúcar, ele foi comprovadamente que ele tem uma genotoxicidade oncológica alta. O que é genotoxicidade oncológica? Esse nome enorme, né? Esse palavrão aí. Pois é, ele produz uma alteração genética no seu corpo para você ter câncer. Então, para você que acha que está deixando de ingerir um chocolate normal para poder ingerir um chocolate diet light, né? Um iogurte, um refrigerante, você pode ter certeza que você está aumentando a sua oncogenotoxicidade oncológica, ou seja, a sua capacidade de fazer suas células virarem câncer, tá bom? Então, tudo que é light, tudo que é diet, adoçante e açúcar, você tem que jogar fora. Eu já vou explicar para vocês o que é, tá bom? Já falamos também a melhor forma de parar com isso, tá bom? Que eu tô vendo o pessoal perguntando, mas acho que é o pessoal que chegou aqui, talvez um pouquinho mais para frente na live, eu adiante isso, tá bom? Outra coisa, aí já falamos da sacarina, do acesulfame, né? Falamos do aspartame, e agora eu vou chegar aí aonde a moça aí perguntou sobre a sucralose, né? A sucralose tá na fama aí, né? Todo mundo vai ingerir sucralose, vários tipos de adoçante. Não, o meu é sucralose, o meu profissional da saúde passou sucralose, vou ingerir sucralose, né? Esse adoçante. Pois é. O que é a sucralose, né? Eles fazem uma cloração do açúcar, tá? Agradecer aí que a gente tá com 205 pessoas aqui online no TikTok, tá?
E o que, que é uma cloração desse açúcar, né? Eles modificam as moléculas de glicose. Então, quando você ingere o adoçante sucralose, tá bom, gente? Lembra, você vai olhar aqui atrás, no seu adoçante vai estar escrito sucralose. Então, quando você ingere a sucralose, ela não entra no seu corpo. Ela engana o seu cérebro, tá bom? Então, você ingere o chocolate com sucralose, o adoçante, na sua comida, no seu suco, o que seja, você coloca a sucralose, ela tem um sabor doce, mas quando entra no seu intestino, ela não entra no seu corpo. Aí tudo bem, já que não entrou açúcar, eu posso ingerir litros e litros de sucos com sucralose? Não? Não. As pesquisas têm provado que o uso da sucralose, ele altera a permeabilidade do seu intestino, ou seja, abre um buraco no seu intestino para entrar toxinas no seu sangue. E aí você começa a ter uma alta intoxicação por causa da sucralose, sem contar que ela demora muito tempo para ficar no seu intestino, então ela pode causar a patogenicidade causada por gases, por bactérias que vão produzir gases, tá bom? E as pesquisas têm provado que não é essa beleza toda que você imagina essa ingestão de sucralose, tá bom? E a sucralose, o que ela vai fazer no seu corpo? Simplesmente ela vai danificar a sua microbiota intestinal, tá bom? Então, e uma outra coisa, quando você coloca a sucralose na sua boca, você colocou a sucralose, a partir do momento que ela entrou nas papilas gustativas, né, você tem a amilase, a nossa digestão de açúcar começa na boca, então quando começa a amilase ali, o que vai acontecer? Vou pedir para a Natália vir aqui me trazer um pouquinho de água, Natália. Quando você faz a ingesta da sucralose, né, o seu cérebro já manda insulina para o sangue. Mandou. Colocou a sucralose na boca, insulina para o sangue. É isso que o corpo faz. Aí você pega o seu adoçante e botou na boca falando, esse açúcar não entra no meu corpo. E aí o que vai acontecer? Vai ficar excesso de insulina no seu sangue. Só precisa fazer um printinho de 200 e poucos. Tá, só aumentando. Então o que acontece? Você ingere a sucralose, aí ela chega no seu intestino, não entra. Só que o seu corpo já mandou, as pesquisas provam. Na verdade, só de você olhar ali na vitrine aquele bolo, aquela coisa gostosa, o que vai acontecer? Só de você olhar na vitrine, o seu corpo já começa a preparar insulina, o seu pâncreas, para mandar para o sangue. E aí como é que fica agora? Você ingeriu a sucralose, né? Ela não entrou no seu corpo, que é isso que a sucralose faz, então ela não vai aumentar a sua glicose no sangue, mas ela aumentou a sua insulina. Isso vai causar uma resistência insulínica e excesso de insulina no sangue também vai causar diabetes. Também vai causar principalmente entupimento arterial, demência, Alzheimer. Tudo isso por causa da sucralose, que você foi no seu profissional ali, que não está atualizado e te passou sucralose. Toma sucralose que é bom. Tô nem aí, né? O problema é do paciente, né? Assim que o profissional tem que pensar. Infelizmente que é assim que acontece no Brasil, né? Você chega no profissional da saúde, ele nem olha pra sua cara, ele tá aqui assim e fala, tá aqui, o que você tem aí? Então toma, tchau, né? Então, infelizmente, não é assim que funciona, né, gente? As pessoas precisam de orientação. Eu sempre falo, olha, o meu paciente, eu não fico menos de 40 minutos com ele dentro da sala. Eu não fico com ele menos de 40 minutos dentro do consultório, porque a gente precisa conversar, a gente precisa orientar. E não é assim que funciona no Brasil, tá bom? Simplesmente chega e se vira, né? Vai lá e toma esse medicamento porque eu sou autoridade de saúde. Gente, a autoridade sobre sua saúde é você. Guarda isso. Não é o seu médico, não é o seu nutricionista, não é o seu enfermeiro, não é o seu terapeuta, não é seu naturopata, não é ninguém. É você. Ele tá ali porque ele estudou e vai te passar a orientação, que é uma orientação. Ele não tem que chegar para você e falar, toma sucralose. Ele tem que chegar e falar assim, a sucralose é isso, ela faz isso e tem essa opção. Assim como eu estou fazendo aqui. Falei para vocês do acesulfame, falei do sucralose, falei da aspartame, falei da sacarina. E aí você vai escolher qual que é melhor, tá bom? A mesma coisa que eu falei do açúcar também, tá bom? Vamos dar uma boa noite para Cristina Souza. Boa noite, cheguei agora. Então, qual poderemos usar? Já vou chegar lá, Cristina. Um abraço. Tá. E aí, então, às vezes as pessoas falam assim, eu tô tomando um adoçante que todo mundo tá falando que é bom, né? Que tá na moda, que é a estévia. E aí, pessoal, vamos lá. Vocês acham que a estévia faz bem ou faz mal? A estévia eu vou tirar para perguntar para vocês, porque é uma situação bem interessante sobre o quesito da estévia, tá bom? A estévia tem algumas coisas aí que as pessoas às vezes nem sabem, né? Uma pessoa falou aqui, nossa, estamos lascados, qual que eu vou ingerir, né?
Pois é, já vou falar para vocês, tá bom? E aí, Estévia? Estévia é bom ou ruim? Olha, a Sônia 2637 falou, tô tomando Estévia, tá bom? E aí, o que vocês acham? Estévia é bom ou ruim? Digam aí. Ó, a Lúcia falou, eu acho que é bom. A Lúcia Paz falou, sou diabética, uso Estévia e xilitol. Ok. A Maria Estela disse, não gosto de nenhum. A Vanessa underline Helder disse, tomo Estévia, mas parece que não é puro. Ok. A Maria Estela dos Santos disse, eu acho que é ruim. Primeira coisa que vocês têm que entender é que a Estévia, ela é uma planta nativa da América do Sul, tá? Muita gente não sabe, né? Não se lembra que o açúcar vem, né? Que o álcool, né? Proveniente também do açúcar da cana, que é uma coisa natural. E a Estévia, ela é de uma planta, tá bom? Da América do Sul, né? E o que acontece? A Estévia, ela é o único adoçante, o único açúcar que você vai colocar no seu corpo em que ele vai trazer benefícios. Ele não vai não só deixar de fazer mal, né? Porque às vezes a gente procura o açúcar pensando assim, né? Ó, esse açúcar faz mal, esse adoçante faz mal, esse aqui não faz tanto mal, então é esse que eu vou ingerir, não é isso? Então, com a Estévia funciona da seguinte maneira, ao contrário, tá bom? A Estévia, ela vai fazer bem, tá? Para vocês terem uma ideia, olha só, as pesquisas científicas que foram feitas há muitos anos, há décadas nos Estados Unidos, elas provam que a Estévia é altamente nutritiva, ou seja, a Estévia tem reposição de vitaminas e minerais nela, ou seja, então quando você está colocando a Estévia no seu café, está colocando Estévia no seu suco, alguma coisa assim, você está dando um complemento alimentar, tá bom? Ela é um nutriente, tá bom? Então, a Estévia, ela vai reduzir o sangue, vai reduzir o açúcar no sangue de diabéticos. Então imagina, você que é diabético, além de estar ingerindo um açúcar que não vai te fazer mal, ele ainda vai reduzir o açúcar maléfico no seu sangue. Tá bom? Então, ao invés de você sair por aí procurando um monte de profissional aí atrasado que vai te passar sucralose, zerocal, acesulfame, aspartame, sacarina, né? Pode procurar um profissional que vai te passar a Estévia. Conversa com o teu profissional. A Estévia, ela vai te beneficiar. Olha só, ela é altamente nutritiva, ela reduz o açúcar no sangue de diabéticos, né? Também reduz o açúcar no sangue de não diabéticos, tá bom? Então, ela ajuda muito nesse quesito. Ela reduz a pressão arterial elevada. Então imagina, geralmente quem tem problema de diabetes também tem pressão alta, porque o diabetes ele vai causar uma aglomeração, esse conglomerado vai atrapalhar os eletrólitos e vai gerar pressão alta. Então, você tomando a Estévia, ela vai estar te tratando além de impedir que você esteja usando açúcar e ainda vai estar adoçando o seu dia a dia, tá bom? Uma outra coisa, ela mata bactérias que causam a cárie dentária. Olha só, um açúcar que mata as bactérias que causam cárie dentária. Então você vai prevenir a cárie dentária usando um adoçante. Olha isso, e é uma coisa natural. Por que não é tão divulgado? Porque não se pode patentear, gente, tá bom? Ah, mas não tem pesquisa científica da vitamina C. Pior que vitamina C tem até prêmio Nobel, deixa eu falar outra. Não tem pesquisa científica de tal vitamina B. Mas porque se eu for, olha só, uma empresa farmacêutica, ela tem que gerar lucro, tá? Ela é uma indústria, ela tem que ir lá na cotação e gerar o lucro dela por causa dos investidores. Então, entre estudar um medicamento que vai te matar aos poucos, mas ela vai ajudar a controlar a sua doença, e entre estudar um alimento natural que vai te curar, é claro que ele vai estudar esse aqui. Ele quer dinheiro aos poucos, ele quer vender insulina todo mês para você. Tá bom? Não dizendo que a insulina não deve ser feito, tá bom? Com orientação do seu profissional, tá? Do seu médico endocrinologista, mas para você entender, tá bom? Quando você coloca, por exemplo, a Estévia na sua boca, quando você coloca uma vitamina C, o seu corpo sabe, fala, se é a vitamina C, eu estou preparado para fazer isso. Agora, para eu fazer um medicamento, ele não pode existir no universo. Se eu for fazer um medicamento, essa molécula não pode existir no universo, porque se ela existir, eu não posso patentear. Então imagina uma substância que foi patenteada, um medicamento entrando no seu corpo. Seu corpo não sabe o que é aquilo, por isso que tem efeito colateral.
Então, quando você ingere, a estévia é uma coisa tão natural que ela tem até efeitos positivos no seu corpo, tá? E não acabou ainda não. Lembra que eu falei que os adoçantes, né, tem pesquisas científicas, né, e a principal delas, inclusive, do jornal jornal inglês de medicina, comprovando que os adoçantes causam câncer, causam inclusive baixa da autoestima, oscilação de humor, baixa da libido, estresse, pouco sono, oscilação do sono. Pois é, a estévia, pelo contrário, ela vai aumentar a sua energia e a sua atividade mental. Então, o mais interessante da estévia é que você não vai só deixar de ingerir o que é ruim, você vai estar ingerindo o que é bom e que vai estar beneficiando o seu corpo. E uma outra coisa interessante, que eu inclusive tenho experiência com meus pacientes, isso aqui é pesquisa científica. O uso da estévia tem provado ser um grande auxiliar na diminuição da ingesta de tabaco, ou seja, de fumante, né, de cigarro, e de álcool. Então, as pessoas que ingerem estévia têm uma redução grande da ingesta desses dois elementos. Olha que maravilha. Então, imagina você que tem um familiar que é fumante, alcoólatra, se você é fumante ou alcoólatra, entendeu? Até mesmo você quer continuar tomando a sua cervejinha, mas quer reduzir aquela vontade que você tem o tempo todo. Tá aí a estévia, tá bom? Então, eu mostrei para vocês aqui sobre os açúcares, né? Falei sobre os açúcares, né? Resumindo, os açúcares é a mesma coisa, demerara, açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar de coco, tudo é a mesma coisa, tá bom? A grande diferença é que um vai ser convertido, né, em carga glicêmica, ou seja, vai ser convertido em glicose mais rápido que o outro, mas vai fazer mal do mesmo jeito. Adoçantes, joga fora. Pega tudo que você tiver de adoçante assim, ó, e faz isso aqui, ó. Joga fora da sua vida, tá bom? A mesma coisa que você vai fazer com açúcar. Agora, procure o seu profissional nutricional para ele te orientar como tomar essa estévia, tá? A melhor forma de ingerir ela. Aí a pessoa fala assim, doutor, tem um problema com a estévia. Quem toma estévia aí vai falar para mim qual é o problema que a estévia tem. Eu só falei os benefícios, né? Ela tem um problema. Quem toma estévia fala para mim aí qual é o problema da estévia. Qual que é o grande problema a estévia? Na verdade a estévia ela é natural sim. A estévia é uma planta sul-americana, né? Uma planta que nossa, né? Vamos lá. Olha só. A Tatiana e Cristina 03 falou o amargo. É isso. A Psiqueira 18 falou o gosto. Ok. A Cássia Cristina FS falou, existe chá de estévia? Existe. Na verdade, se foi descoberta a estévia através de um chá, né, de índios, né? Foram lá na tribo indígena, tomaram um chá delicioso e um chá que melhorou a saúde de muita gente. Eles falaram, vamos estudar essa planta. E aí descobriram a estévia e fizeram adoçante com ela para todo mundo, tá bom? Ok, então, é isso mesmo. A estévia, ela tem um amargo no final, tá? Quando você coloca a estévia... Todo mundo quer saber do mel. Tá. A Natália veio avisar pra mim que todo mundo quer saber do mel. Eu já vou falar do mel, tá bom, gente? Eu só vou terminar de falar dos adoçantes e eu vou falar dos acréscimos, que é o mel, por exemplo, tá bom? Agora, a estévia, pra sua saúde, ela faz diferença. Quando você coloca a estévia no café ou você coloca ele em alguma coisa, ela vai adoçar. Só que ela pode gerar um amargo. Não é mais amargo que o boldo não, tá? Deixa eu ver quem foi que perguntou. Não, ela não é mais amargo que o boldo não, tá? A Janaína Silva 462. Mas não chega nem a perto do amargo do boldo. É só um amargozinho de leve, né? E aí o que que acontece? Você vai e utiliza a estévia. E aquela ingesta direta da estévia, ela pode gerar um amargo, você sentir esse amargo, né? Só que tem vamos dizer assim, um pulo do gato. Tem uma coisinha que eu já vou ensinar pra vocês para ela ficar perfeita, para a estévia não causar esse amargo e você poder utilizar ela pro resto da vida sem ter todos os problemas que eu falei aqui e tendo todos os benefícios, tá? Perguntaram aí sim. A estévia, ela pode ser também em pó, ela pode ser em chá, ela pode ser em gotinha, tá bom? Mas aí o que acontece? Já vai eu mexendo aqui. Tá, a Diane Carla 172 falou, podemos ficar total sem açúcar? Sem açúcar sim, mas não sem carboidrato, tá bom? Lembrem-se que as dietas low carb é a dieta com baixa quantidade de carboidrato e não com nenhuma quantidade de carboidrato, tá bom? Tá? É para reduzir, não é para eliminar o carboidrato da sua vida não, tá bom? Ele é essencial sim para a produção de energia, tá? Inclusive tem alguns estudos que vão começar a sair aí, tá? Muita gente não sabe porque eu faço parte de um grupo de pesquisadores, tá bom? E tem umas coisinhas novas que chegam aí, tá bom?
Então vai sair umas pesquisas aí que são bem interessantes sobre a low carb, tá? É para reduzir o carboidrato. Ele tem a sua forma essencial na vida também, tá bom? Existe uma coisa chamada xilitol, tá? Quem aí toma xilitol? Fala pra mim aí. Quem conhece o xilitol e toma xilitol aí? Fala se já tomou xilitol, se gostou ou não, tá bom? Vou agradecer a participação especial do Dog, da vizinha aí, que tá também na live. A Miriam disse, vale investimento? Eu. A Lilian Pescara disse, eu. A Danuzi Gomes disse também, eu. A Val Pelliceri, disse eu. Ok. A Psiqueira 18 falou assim, conheço, mas não tomo, só o Monk Fruit. O que acontece, gente? O xilitol é caro, não é isso? A Susan.Herget disse, xilitol é caro para burro, já tomei. Pois é. Aí você unindo a estévia, que é barata, com o xilitol, que é caro, aí vai ser uma trocazinha. Olha que amigos legais eles são. Você vai colocar sempre mais estévia, né? Não precisa colocar muito, né? Muita estévia para não adoçar tanto, mas você vai fazer um misto de estévia com xilitol. Porque colocando o xilitol junto com a estévia, ele não vai dar o gosto amargo na sua boca depois da ingestão da estévia, porque vai ter o xilitol. Você não vai comprar muito xilitol, nem vai usar muito xilitol, porque você vai usar mais a estévia. Qual é essa tática? Você utiliza a estévia que faz bem e o xilitol que não faz tanto mal, você mistura os dois, coloca e utiliza todo dia. Mas claro, com orientação do seu profissional nutricional, tá bom? Conversa com ele para ver qual é a melhor quantidade. E aí você vai colocar pouquinhas gotinhas. Você vai colocar aí umas 2 gotinhas desse misturado de xilitol com estévia. Umas 2 gotinhas já vai adoçar muito. E pronto, você já vai ter um café doce, saudável, tá? Porque essa glicose aí não vai te fazer bem, te fazer mal. Essa glicose que tá na estévia, no xilitol. E não vai ter um amargo final, tá bom? Ele é caro, sim, mas você pode fazer isso. A Nívia Castro falou, boa noite, doutor. Criança de 12 a 15 anos pode tomar estévia? Pode, tá bom? Mas é bom passar pelo pediatra antes, conversar com ele, tá? Se adaptar, mas pode sim. Olha, os meus filhos, tá? Eu tenho 2 crianças, eu tenho um menino de 5 e uma menina de 6. Meus filhos nunca adoeceram, tá? Eu vejo crianças aí nas ruas que todo dia ficam gripados, meus filhos não. E olha que meus filhos não são garotos de apartamento não, tá? Porque o garoto de apartamento vive gripado. Eles brincam, correm, fazem até briga, né? Que é normal de criança. Mas nunca adoeceram. A única coisa que teve foi meu filho, que teve uma dengue que passou em 2 dias e meio. Entendeu? Tá? E eles ingerem, tá bom? Meus bebês, eles ingerem estévia, xilitol, tá bom? Eles nem falam, papai, bota açúcar. Eles falam, papai, bota estévia, tá? Teve uma vez que foi até interessante, né? E engraçado, que ele chegou na escola, né? A professora foi colocar e falou assim, professora, coloca estévia. Eu quero estévia no meu suco. Eu não quero açúcar, né? O meu menino. Entendeu, gente? Então vamos lá agora falar sobre o mel, né? E aí, falei para vocês que açúcar não presta, que adoçante não presta, que o que presta é a estévia em conjunto com o xilitol, tá bom? Aí você me diz uma coisa, o mel, para você que tá na live aí, o mel é bom ou ruim? Vamos lá. Para você aí, quem toma mel aí que tá na live? Quem toma mel, fala para mim e fala se acha que o mel faz bem ou faz mal. Usando aqui o copo da minha esposa, ó, de coraçãozinho dela. A Francisca Lemos 23 disse, doutor, meu filho tem, acho que é diabetes, né? Ele teve que fazer o uso da estévia. A Graciele Pereira diz que acha que o mel faz bem, né? A Jana Rocha 78 diz que é bom. A Cristina Souza disse ou seja, eu uso mel, né? O Firmínio Underline Eli disse que é ruim. A Vanessa Maria 964 disse que é bom. A Jessie Roquebel nem respondeu, ela já disse que ama mel, né? A Alessandra Lima da Hora disse eu. A Cris Vergutz também disse que é bom. O Marcão 45 Físico disse ótimo, né? Vou agradecer aí o Isaías Linhares, que enviou aí uns 8 cafés. Vamos tomar muito café, mas com estévia, tá bom? Vamos tomar esses cafés todos aí que você tá mandando, 16, 17, todos eles aí com estévia, tá bom? Tá, a Natália, minha esposa, já falou que gosta, né? Eu não gosto muito do mel, tá? Não é uma coisa que me atraia, né? Mas o mel, ele pode ser usado,
tá? Eu posso dizer que entre os açúcares, o adoçante ruim e a estévia, tem o mel no meio. Então tem um caminho. Esse aqui é muito ruim, são os adoçantes. Muito ruim mesmo, que é o açúcar. Tem o mel, que é mais ou menos, e tem a estévia e o xilitol, tá bom? Então você pode variar, ver com o seu profissional nutricional o que ele vai adaptar para você. Pois é, aqui a Cássia Cristina FS falou, me enjoa. Pois é, o mel ele também causa isso em mim, um pouco de enjoo, sabe? A Selena Curtis Chaves disse, eu não tenho costume de tomar mel, então deve ser isso também, Selena, eu não tenho esse costume, então eu também causo meio enjoo, sabe? Eu não gosto muito não. Já a geleia real eu gosto, né? O favo, você comer o favo é uma delícia, mas eu não sei porque o mel ele me causa um enjoo, uma dor de cabeça, né? Mas o que acontece? Vamos falar para todo mundo. O mel, sim, ele faz bem, porque ele é anti-inflamatório. O problema do mel é que ele tem uma grande quantidade de glicose, né? Ele tem uma grande quantidade de açúcar que vai te fazer mal. Então, eu recomendaria você, na maior parte do dia, utilizar a estévia e o xilitol da forma que o seu profissional nutricional que te avaliou, olhou os seus exames e disse, e o mel umas 2, 3 vezes por semana, só que tem que ver o que o seu profissional vai te recomendar, tá bom? Eu só tô falando aqui, o que eu passo aqui não é nenhuma recomendação para você fazer, procura o seu profissional para ele te orientar, tá bom? Mas o mel sim, ele ficaria naquele meio termo, porque a ingesta excessiva de mel também, tá? Vai proporcionar, pode causar também diabetes e outros tipos de problemas de saúde. Isso são os que as pesquisas científicas estão provando, tá bom? Ok. Pois é, a Mel_8 falou, meu nutricionista não aconselha mel porque ele aumenta a glicose. Então, ele aumenta a glicose, mas você pode ter uma moderação. Você usa xilitol com estévia e o mel de vez em quando, porque o mel é anti-inflamatório, tá bom? Por exemplo, para atletas é muito legal, tá? É uma forma de carbo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, a mesma recomendação que você passa, doutor, para uma pessoa normal e para um atleta, claro que não, né? Se o cara é bodybuilder, se o cara quer ser musculoso, ele vai ter que ter uma ingesta de carboidrato maior, entende? Tá? Do que uma pessoa que não, tá? Mas isso é junto com um profissional nutricional. A Carla Estolano falou, eu uso adoçante estévia, tá certo? Ou tem que ser da planta mesmo? Natália, a gente tem o só estévia aí, a gente tampa a marca e eu mostro aqui. Se tiver, traz pra mim aí, por favor, Natália. Pra quem não conhece a Natália, minha esposa, segue ela aí no TikTok, ela dá dica pra ganhar sorteio, tá bom? Inclusive, nós vamos fazer um sorteio aqui, tá? De umas consultas, provavelmente vão ser 3 consultas, tá? Uma consulta comigo física, com análise do sangue vivo, com a bioimpedância, com tudo, inclusive com todos os produtos, tá? Ou seja, eu tenho uma parceria com uma loja que vai fornecer para você até o seu tratamento. O segundo lugar vai ganhar uma consulta física também, né? O terceiro e quarto lugar provavelmente vão ganhar uma consulta online comigo, tá bom? Então depois a Natália vai aparecer aí no meu TikTok. Fiquem de olho que um dia aí vai aparecer um vídeo da Natália explicando como vai ser aí o sorteio e aí a forma de participar, tá bom? Ok, então vamos lá. Como está aberto agora para vários tipos de perguntas, né? Vamos lá. A Lela Caires 1 disse, tomar ômega 3 adianta alguma coisa ou é mesmo que o colágeno? Vamos lá. Primeiro vamos falar do colágeno. Primeiro, tomar colágeno. Eu comprei agora, sei lá, tô tomando colágeno, né? 3 gramas de colágeno, 5 gramas, tô tomando colágeno aqui. Beleza. Ele vai para minha pele, para os meus ossos, vai. Só que quando você ingere o colágeno, são os seus genes que vão definir para onde ele vai. Então, se você tiver tido uma lesão, ele vai para a musculatura. Você pode estar tomando colágeno para a pele, que ele vai para a sua musculatura. Se eu tomar colágeno para, sei lá, para o meu músculo, e eu tiver com um problema de pele, ele vai para minha pele. Se tiver precisando de cartilagem, ele vai para a cartilagem, tá bom? Então, o colágeno, o que eu sempre falo do colágeno, é que não é que você não deva comê-lo. É que se você ingerir a mesma quantidade de gramas de colágeno e de ovo ou de carne, é a mesma coisa. Vai chegar no seu estômago, vai virar aminoácidos, né, na sua digestão, e vai entrar no seu sangue aminoácidos. Então, não tem efeito, tá bom? Uma outra coisa é o colágeno hidrolisado é pior, que ele vai danificar o seu corpo. Mas tem o colágeno agora, né, que são com os biopeptídeos, né, ativos e tal, mas isso eu ainda não aconselho colágeno, tá bom? Se você perguntar pra mim, tomo colágeno? Não, tá?
Porque as pesquisas ainda não estão provando muita coisa. Agora, o ômega 3 é um dos maiores anti-inflamatórios do mundo. Os maiores problemas que nós temos no nosso corpo são problemas inflamatórios, tá bom? E o colágeno, o ômega 3 ele é um dos maiores anti-inflamatórios do mundo. Ele beneficia o seu cérebro porque ele é uma nutrição específica para o cérebro. Ele é tão importante para o cérebro que no nosso cérebro nós temos uma coisa chamada barreira hematoencefálica, tá? Que proíbe algumas coisas de entrar para não danificar nosso cérebro. O ômega 3 passa bom ali. Aí é essa a questão do ômega 3. Primeiro, ômega 3 abaixo de R$80 não compra. Joga fora, porque ele é feito em bacalhau chileno, que é cultivado com mercúrio. Então esse ômega 3 ele vai danificar o seu corpo, porque ele vai estar com mercúrio, vai passar pela sua barreira hematoencefálica, vai para o seu cérebro e vai causar um Alzheimer em você, um Parkinson, uma doença neurodegenerativa por causa da ingesta de ômega 3. Então quando comprar ômega 3, procure o selo de livre de metais pesados. A maioria dos ômega 3 tem aí, são ômega 3 importados, tá bom? Então, vai comprar ômega 3, ele tem que estar escrito ali com o selo de livre de metais pesados. Se ele tiver livre de metais pesados, você pode ingerir. Tem uma segunda questão sobre o ômega 3. Você quer testar se o ômega 3 é bom? Você pega o ômega 3 e deixa ele por 5 horas no congelador da sua casa. Pega uma cápsula, bota lá, por 5 horas. Pode deixar até mais tempo. Se ele congelar, não tem ômega 3 ali, porque o ômega 3 não congela, tá bom? Se ele congelar, você pode processar a empresa que não tem ômega 3 ali, tá bom? Então, o ômega 3, ele é importante tomar, sim. Uma outra coisa, tá? A ingesta de sucralose de alguns tipos de adoçantes, eles aumentam os sintomas de fibromialgia, tá? Então, às vezes, você não tem fibromialgia, tá ingerindo adoçante, tá? E ele vai estar causando, tá? Ok... A Sabrina Galdino 12 falou, boa noite, eu sou magra, mas eu tenho a barriga inchada. Como faço para desinchar minha barriga? Então, a gente precisa saber qual é a causa desse inchaço, tá? Geralmente pode ser um problema de digestão, pode ser um problema de flora intestinal, pode ser um problema de permeabilidade intestinal, pode ser um problema de polimorfismo genético, então não tem como eu saber. Para poder descobrir, a gente precisa fazer uma avaliação, né? Eu preciso entender como está seu corpo. Tem coisas que não dá para eu poder passar por aqui, né? A Carol074 falou assim, oi doutor, tudo bem? Posso fazer exercícios em jejum? Eu não aconselho, tá bom? Vai com o seu profissional nutricional, vai com o seu profissional de educação física e ele vai ver a melhor coisa para você. Mas eu não aconselho. Por quê? O que acontece? Você vai fazer exercícios em jejum, vai aumentar muito os radicais livres, tá? Vai aumentar muito o estresse oxidativo no seu corpo. E aí você pode ter uma lesão, pode danificar. Eu sou um dos maiores autoridades no Brasil defensoras do jejum, né? Já faço isso desde 2007. Mas não se exercitar em jejum, tá bom? Exercita no outro horário, no horário sem ser em jejum, tá bom? A gente não precisa, a gente sabe, se danificar tanto para buscar o resultado, tá bom? Com calma, você consegue fazer isso, tá bom? Por exemplo, eu tenho mais de 10 mil pacientes. Para quem não sabe, eu me formei na França, né? Me formei em morfologia do sangue vivo, em ortomolecular, né? Estudei com os criadores da ortomolecular, foi o Dr. Lefrançois, né? Que deu origem à ortomolecular do Linus Pauling. Estudei com um dos criadores da análise do sangue vivo, que foi o Dr. Bradford, né? E trouxe esse tratamento para o Brasil. No meu tratamento que a gente faz aí, que eu tenho mais de 10 mil pacientes aí, nesses 11 anos de trabalho, do mundo todo, eu atendo no Brasil todo e atendo fora também, o nosso emagrecimento ele vai de 2 a 5 quilos por mês. De 2 a 5 quilos por mês. Então um mês é 5, outro é 2, outro é 3, outro é 4, outro é 2 de novo, outro é 5. E a pessoa vai matando a célula de gordura, porque a gente descobre a causa do seu excesso de peso, tá? E a gente vai na causa. Essa história que você tem que reduzir caloria e fazer exercício para emagrecer é mentira. Você vai emagrecer? Vai. Logo na hora que você parar de fazer exercício e voltar às calorias normais, você vai engordar, tá bom? Então, primeiro precisa descobrir. Nosso corpo foi dotado de digerir proteína, carboidrato e gordura. Se você tiver um problema na digestão desses três aqui, qualquer um deles você vai engordar, tá bom? Esse é só o primeiro fator. Se você tiver aglutinação nas suas células sanguíneas, você também vai engordar. Se tiver problema na flora, você vai engordar, tá bom? Se você tiver um polimorfismo genético, como por exemplo da enzima glicose 1,6-fosfato desidrogenase, você vai engordar. Então tem que descobrir a causa, tá bom, gente? Pode ser um problema de tireoide, então tem que descobrir a causa para fazer o tratamento. E sobre emagrecimento, exercícios de jejum, eu não recomendo, tá bom? Ok. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Agradecer que a gente já está com 230 pessoas aqui no TikTok. A Elisângela Arruda disse, doutor, pode repetir sobre a sucralose e fibromialgia? Eu não consegui entender, tá? Eu falo mais rápido mesmo, tá? O que acontece? A sucralose, ela vai gerar alguns sintomas de
de fibromialgia, assim como o aspartame também, tá? Então, às vezes a pessoa não tem a fibromialgia e acaba adquirindo o problema por causa da ingesta, né? Adquire os sintomas e fica sendo diagnosticada e o problema não foi nem esse, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Jo.f.prestes. E o limão em jejum? Vamos lá, pessoal. O limão em jejum, né, que o pessoal fala da cura do limão, isso foi criado por naturopatas franceses, né, alemães. Tem um resultado? Então, o limão, ele vai alcalinizar o seu sangue, ele vai estimular a correção da sua digestão. Tomar ele em jejum, isso é uma cultura que você faz fora do Brasil para quem tem câncer, para quem tem algum problema seríssimo e utiliza essa alternativa para tratar. Agora, para você que não tem problema estomacal nenhum, tomar ele em jejum, ele vai te fazer mal. O que você tem que fazer existe o tratamento do limão, para a gente fazer diariamente, que na maioria das vezes eu passo para meus pacientes, é cortar o limão e ingerir ele junto com a comida, ou como se fosse uma limonada, tá bom? Porque o que o limão faz? Se você tiver um problema do seu estômago não estar com o pH adequado, com a acidez adequada, você ingerindo o limão antes de comer todas as vezes, por exemplo, agora, eu vou comer, o meu estômago não está com uma boa digestão, ele vai mandar a comida de volta porque ele não está com a acidez que ele precisa. Agora, na hora que eu tomo o limão, ele ajeita aquela acidez, ele modula aquilo. E aí ele mostra para o meu estômago, eu fazendo isso todo dia que eu vou comer eu estou tomando limão, o nosso corpo próprio já não precisa mais do limão depois, ele próprio já manda a acidez adequada para poder fazer digestão, tá bom? Então o limão ele tem que ser ingerido antes do almoço e não pela manhã em jejum, a não ser que você tenha uma doença muito séria, que esteja junto com um naturopata fazendo o tratamento dessa doença, tá bom? A Diane Carla 172 falou, e a bariátrica? Bem, bariátrica é a pior coisa que a pessoa pode fazer na vida, tá bom? Tá? A bariátrica, para emagrecer, é a mesma coisa de uma pessoa que tá com dor de cabeça, arranca a cabeça fora para poder passar a dor de cabeça, tá bom? Porque quando você faz a bariátrica, você fica condenado pro resto da vida, tá? Partes do que você foi retirado, dependendo da bariátrica, se você retirou parte do intestino, se você retirou parte do seu estômago, você não vai digerir mais substâncias. E outra coisa, a parte mais importante do nosso corpo é a digestão. Se você arrancou sua digestão fora, acabou para você. Pensa bem comigo, raciocina. Vamos pensar em medicina de uma forma inteligente? Vamos lá. Você vai lá e tem as suas células e tem o seu corpo. Qual é o órgão mais importante do corpo? O cérebro? O coração? É a digestão, sabe por quê? Para o seu coração funcionar bem, ele precisa que o seu sangue esteja bem, não é isso? Que quem vai levar os nutrientes para o seu coração e para o seu cérebro é o sangue, correto? Só que para o seu sangue estar limpo, estar desintoxicado, bem nutrido, a sua digestão tá legal. Porque se ela não estiver boa, você tem uma autointoxicação, e que a maioria do brasileiro tem, tá? Eu atendo eu tenho 10 mil pacientes, eu posso te dizer que 8 mil são brasileiros, tá? E a maioria tem uma digestão péssima. Tem um problema de permeabilidade intestinal, tem um problema estomacal, tem uma reintoxicação gravíssima, tá? Que você fica com o seu intestino, com a sua permeabilidade. O nosso intestino, ele tem as vilosidades intestinais, né? Então, quando chega um nutriente, ele abre, e quando chega uma toxina, ele tira, tá bom? Aí, o que acontece? A pessoa que tem problema na permeabilidade intestinal, que é a maioria dos brasileiros, o intestino é assim, ó, vai passando tudo, coisa boa, coisa ruim. E aí você fica o tempo todo se auto-intoxicando. O seu coração não vai funcionar bem, seu cérebro. Então você fazer a bariátrica, você vai estar tirando a primeira parte de defesa do seu corpo, tá? Existem outras alternativas, tem como emagrecer. Pra vocês terem uma ideia, a Associação Americana de Bariátrica, ela não recomenda a bariátrica. Ela é tão ruim que para você fazer bariátrica você tem que ir num psicólogo para ele ver se você tem condições de se automutilar. Que é isso que é a bariátrica, tá bom? Agradecer o Evandro Underline MD que já tá mandando um cafezinho. Agradecer também a professora Fabiana Bersano que enviou um cafezinho, tá bom? Ó, eu Underline Muniz 1 falou, doutor, quais hábitos alimentares podem me ajudar a parar de fumar? Então, o primeiro deles a gente falou, a estévia, né? Trocar o açúcar pela estévia pode estar ajudando. Uma outra coisa, meditação pode ajudar muito, tá bom? Trocar os prazeres, porque na maioria das vezes as pessoas que têm problemas com cigarro, elas não têm um problema às vezes nem com vício, é com o costume de saber que eu vou parar para ter um tempo para mim. E aí ele fuma, ele tem aquele tempo para pensar no dia a dia corrido. Então tentar trocar esse vício por uma outra coisa. Vai jogar um videogame, vai escrever, vai ler um livro, vai se apaixonar, vai motivar o seu cérebro a direcionar aquela ansiedade que você tem em alguma coisa. Porque todos nós vamos descontar a nossa ansiedade em alguma coisa, tá bom? Quando a gente é criança, por que as pessoas têm muita compulsão alimentar por doce? Porque quando a gente é criança,
a gente tá dodói, a gente tá triste, nosso pai fala, ó, dá logo um doce pra essa criança pra ela ficar quieta. E a gente é comprado com doce. Só o TikTok tá sem som, pede pra ele sair e voltar da live. Muita gente deu bom. Pessoal, tá sem som, tá com som, como é que tá aí a live? Vou aguardar, tava explicando aqui, vou ter que dar uma parada porque parece que ficou sem som no TikTok. Explica aí pra mim. Travou. Eu vou aguardar o pessoal sair e voltar aí, tá bom, pessoal? E vou aproveitar os outros aí pra poder já curtir o nosso Instagram lá, seguir a gente no Instagram e no YouTube, Denison Ayal, tá bom? Ok. Tá, então continuando pro pessoal do Facebook. O que acontece? Você, quando é pequeno, o seu pai vai lá, você tá doente, você tá triste, ele te compra com um doce. Você falou, dá um doce pra essa criança ficar quieta, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tá adulto, a gente tem uma depressão, uma tristeza, a gente vai descontar onde? No doce, né? Então existe essa compulsão. Então para quem tá fumando, ele também desconta isso no cigarro. Então a gente tem que começar a ter um controle quanto a isso, tá bom? A aprender a trocar esse vício do cigarro por isso. Mas a stevia é cientificamente comprovada, ela vai ajudar também, tá bom? A Nelly Lemes falou, o açúcar que devemos ingerir. Eu tenho intestino muito preso, fico vários dias sem ir ao banheiro. Você tem que aumentar a quantidade de fibras orientado pelo seu profissional. Mas deixa eu te falar, olha só. Existem várias formas de fazer a sua digestão ficar boa, tá? Mas não é assim, toma uma coisa, sabe? A gente precisa descobrir o que tá fazendo você ficar sem ir ao banheiro, tá bom? Às vezes é até uma falta nutricional, tá bom? Ok. User alguma coisa, uma numeração muito grande, 399-660057, tá vendo? Fala sobre o zinco quelato. Então, o zinco ele é essencial para a sua imunidade, o zinco é essencial para mais de 2.000 funções do nosso corpo, e ele quelato vai aumentar a função. Existe vários tipos de zinco, né? Ou de qualquer mineral. O mineral quelato é que ele está unido a um aminoácido e ele vai ter alta absorção no seu corpo, ele não vai precisar da sua digestão. Ok, a Diane Carla falou assim, doutor, você é médico de quê? Não, eu sou morfologista sanguíneo, sou ortomolecular e naturopata. Eu sou formado em Toulouse e Barcelona. Toulouse na França e Barcelona na Espanha, tá bom? Tenho também informações, como, por exemplo, fitoterapia no Brasil e algumas outras formações, tá bom? Olha aqui, a Jaque Gonçalves falou uma coisa interessante. Jaque Gonçalves, 3737GA, falou assim, doutor, eu tomo leite zero lactose, faz bem? É mentira. Tá bom? Primeiro, lactose faz mal para todo mundo. Essa história, eu não tenho um problema com leite. Tem sim, você que não sabe, tá? Todos os brasileiros têm, todo ser humano tem. Nos países que se toma leite tem osteoporose, nos países que não se toma leite não tem osteoporose, tá bom? O leite faz muito mal, tá? Até os 5 anos, a gente tem a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Mas a gente tem a lactase pro leite materno, leite da nossa espécie. Nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite de outra espécie. Tá? Nós temos que tomar o leite da nossa espécie até os 5 anos. Depois, o nosso corpo nos prepara, ele para de produzir a lactase para produzir outras enzimas. Para a gente digerir carne, para a gente digerir vegetais, para a gente digerir grãos, tá bom? E nós somos os únicos mamíferos que continuamos tomando leite, e ainda nem é o leite da nossa espécie, é o leite da vaca, que é pro bezerro, a gente não é bezerro, tá bom? E essa lactose do leite, ela acaba não sendo mais digerida por nós, e sim pelas bactérias e fungos putrefativos, causando câncer no intestino, causando reintoxicação, uma miríade de problemas. O leite ele pode ser o causador da maioria dos problemas que você pode ter, inclusive diabetes, tá? Principalmente pelo mimetismo estrutural e até mesmo, né, que você acaba absorvendo a caseína, e pela proteína do leite, a caseína, que ela faz muito mal para o ser humano, tá bom? Aí você fala, então, eu vou tomar o leite zero lactose. Errado. Primeiro porque ele tem a caseína, que vai te fazer mal do mesmo jeito. Você não consegue, tá? A sua pepsina, né? A sua protease, elas não foram preparadas para esse tipo de proteína. Aí você vai ingerir a caseína. E aí você ingere o leite sem lactose, que é mentira. Você vira atrás, assim, de novo aqui, hein? Gostei desse álcool, né? Você vira atrás do leite sem lactose e vai estar escrito o que aqui? Galactose. Ou seja, fui tapeado, né? Você compra o leite sem lactose achando que ele não existe lactose e tem a galactose ali atrás, que é um subproduto da lactose que vai fazer o mal do mesmo jeito. Então, você compra o leite e foi tapeado, tá bom? Porque ele realmente não tem lactose, mas ele tem a galactose, tá bom? Então não faz bem. Quer ingerir leite? Eu amo, por exemplo, leite de arroz, leite de castanhas,
tá? Leite de amendoim, leite de coco, leite de amêndoas, leite de soja, só que se você for mulher, não ingira leite de soja, tá bom? E se você é homem, tem que ter uma moderação, então eu não recomendo tanto, tá bom? A Vanessa Maia 964 falou, Yakult é bom. O que as pesquisas têm provado? O Yakult ele é o leite fermentado, o leite depois que ele fermentou, que ele passou por um processo, né, de digestão bacteriana. Mas mesmo assim é melhor você tomar o probiótico em cápsula, tá bom? Porque os resíduos de leite linda podem fazer mal para o seu corpo. A Carla Lima 84 falou, eu faço jejum à noite, estou fazendo uma coisa séria? Então, o jejum todo mundo faz, todo mundo, sem exceção da humanidade. Não existe uma pessoa que não durma, né? Ela dorme pelo menos 4, 5, 6 horas por dia. Então, se ela dorme 4, 5, 6 horas por dia, ela faz o jejum, tá bom? Estamos aí com 260 pessoas online. Se ela dorme, ela faz jejum. Jejum é o tempo que você fica sem comer. Então, imagina, os nossos antepassados já faziam jejum. Eles dormiam 6 horas da noite porque não tinha luz e acordavam 6 horas da manhã porque tinham que trabalhar e iam comer 9 horas. Eles já faziam jejum de 12, 14, 16 horas. Entendeu? Eles davam tempo para o nosso corpo se limpar. Hoje não. A gente dorme 2 horas comendo pior que os nossos antepassados, comendo porcaria, e acorda 5 horas da manhã intoxicado, tá bom? E comendo porcaria, tá bom? Então a gente não sabe por que tá doente. Porque tá ingerindo porcaria e não tá dando tempo do seu corpo se limpar. O jejum é isso, fazer o seu corpo se limpar. Dá tempo para tudo, tá? A Maria 123 falou assim, eu gosto muito do leite. Eu também gostava muito, né? Até uma certa idade eu gostava muito, mas eu eu gosto mais da minha saúde, entende? Aí, 260 pessoas online, obrigado a todo mundo que tá online aí, mas eu gosto mais da minha saúde, tá bom? Perfeito. Tá, a Laiana, coraçãozinho, né, S2, disse leite em pó. Então, é a mesma coisa, é leite do mesmo jeito, tá bom? Ok. Então, a Jaque Gonçalves 3737 já falou, doutor, qual eu tomo? Tenho intestino irritado. Então, aí precisa avaliar também qual tipo de micro-organismo que vem gerar, porque existe o pré-biótico, o probiótico e o simbiótico, tá bom? Cada um desse tipo de micro-organismo, de lactobacilo, ele tem um efeito diferente, tá bom? Ok. Leite molíco faz mal também. A Van Moraes falou, meu Deus, tenho 23 anos, bebo leite todo dia, eu vou morrer. Tá, não, tá nova, dá tempo ainda de mudar isso aí, tá bom? A Anne Gabriele 07 falou, quando eu estou na academia, eu passo muito mal e fico tonta, o que eu faço? Vai procurar uma orientação, tá bom? Precisa fazer exames, precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Às vezes até a sua digestão pode estar fazendo isso. Porque se você não absorve bem os nutrientes, se você está absorvendo proteínas de forma errada, isso causa aglomeração das suas células e as suas células não conseguem levar oxigênio para o cérebro. E aí pode estar faltando oxigenação por causa disso, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Flávia Cruz Zero disse, como se livrar da doença do refluxo? O que é o refluxo? O próprio nome diz, refluxo, né? Um fluxo estomacal, você ingere comida, ela deveria entrar no seu corpo, né? Para a sua digestão, ela não entra, ela volta porque o seu pH não está adequado, né? Então o que você tem que fazer? Corrigir esse pH, você tem que deixar o seu estômago no pH 1 ou 2. Ele deve estar 6 a 10 esse seu pH, tá? Ou seja, o nível de acidez do seu estômago não está tão ácido quanto deveria estar, tá bom? Então para ele voltar ao normal, você precisa corrigir isso daí. Existem práticas naturais que podem ser feitas, mas a gente precisa entender a causa disso, tá? Não adianta. Gente, vocês têm que entender o seguinte, qualquer problema de saúde, até emagrecimento, se não descobrir a causa, vai voltar. Tem gente que fala assim, eu vou limpar meu sangue, beleza. Se a causa do seu sangue está suja, é um fígado intoxicado. Você limpou o sangue, o fígado vai continuar intoxicando o seu sangue. Se a causa do seu sangue está limpo, está sujo, é a sua digestão, não adianta você limpar o sangue, tá? Então, primeiro a gente precisa entender a causa das coisas, tá? Ok. Deixa eu ver mais aqui. Água de coco faz bem, pra você ter uma ideia, é um ótimo substituto. Eu vejo vários pediatras passando aí, tá? 280 pessoas online aqui, tá?
no TikTok, que legal. Eu vejo várias pessoas, vários pediatras, inclusive, já utilizando, tá? Como um substituto, né? Você deu a amamentação para o seu bebê até os 2 anos, depois começa a ingerir, já dá para ele o leite de coco, não, o óleo de coco, o leite de coco também, porque eles são os únicos elementos no mundo que tem uma grande quantidade de ômega 7, tá bom? Que é o leite materno, tá? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntinhas interessantes. A Fernanda Queiroz OZ disse, tomar whey creatina quebra o jejum? Quebra porque é um composto nutricional, tá bom? E outra coisa, troca esse whey aí, tá bom? Tenta comprar um whey protein da carne para não ser o do leite, porque a caseína do leite faz mal e o whey protein do leite é a proteína do leite, tá? Tenta procurar um whey protein da carne que não tenha colágeno, tá bom? E quebra o jejum sim, tá bom? Ok. Tá. Pessoal, olha só. Aqui a pergunta é... A Janaína Marcolino Zero falou, é verdade que quem tem sangue negativo não pode comer frango? Deixa eu te explicar. Essa história do tipo de sangue, né, é uma história que surgiu quando 2 doutores chamados doutores Adamo, né, eles começaram a estudar os tipos de sangue e começaram a perceber que o corpo, né, qual é a relação do tipo de sangue com a alimentação. Primeiro, vocês precisam saber que o gene do tipo de sangue ele fica no cromossomo 9, na perninha aqui do cromossomo 9, ou seja, ele é um dos genes que mais influencia o nosso corpo. Então, se você pudesse dizer assim, qual é o gene, um dos genes que mais me trouxeram a herança dos meus pais, é o gene do tipo de sangue. Então, o tipo de sangue ele pode dizer muito sobre o seu corpo, tá? Então, o que o tipo de sangue pode dizer sobre a sua alimentação? Apenas sobre sua reação imune, tá bom? Então, assim, a pessoa que tem tipo de sangue A não pode comer, tipo de sangue negativo não pode comer frango, não. Isso aí é uma sinalização, não tem nada a ver com o negativo, não, tá? Tem mais a ver com o tipo de sangue A, B, AB e O, tá bom? Então, por exemplo, o tipo de sangue O. As pessoas do tipo de sangue O geralmente são pessoas ansiosas, são pessoas que têm um metabolismo em cetose, então elas têm uma grande quantidade, elas ingerem carne em grande quantidade e não putrefa tanto, não faz tanto mal. O pessoal, porque foi o primeiro tipo de sangue que surgiu no mundo, na África, né? Então, foi quando o ser humano surgiu, ele precisava matar o animal e ingerir aquela carne crua, né? Então, ele tem uma resistência um pouco maior para a digestão de carne, mas não é muito bom para laticínios. O tipo de sangue A já surgiu quando o homem migrou para a Europa, né? Ele tem uma facilidade maior para outros tipos de proteína, principalmente proteína vegetal. Tipo de sangue B é o tipo de sangue, né, que surgiu, né? Nós sabemos que todo mundo que tem o olho puxadinho é mais tipo de sangue B, e o tipo de sangue AB é ali do Oriente Médio, né? O tipo de sangue B é mais do Oriente, né? Japão, Ásia e por aí vai. Então, cada tipo de sangue ele vai me dizer como o seu sistema imunológico vai reagir àquele alimento. Então, se o seu sistema imunológico reage a algum alimento, é bom você não ingerir. Mas não tem muito a ver com esse negócio do tipo do RH não, tá bom? Ok. A Giovana Bergali falou, eu tirei a vesícula e tenho muito enjoo. Então, olha só, uma coisa que é errada aqui no Brasil é que o médico vai lá e retira a sua vesícula, mas ele não ensina o que você tem que fazer. Alguns ensinam, tá bom? Mas você vai ter que fazer uma reposição de tudo que sua vesícula fazia antes, tá bom? Porque a vesícula ela é essencial para o nosso corpo, tá? É ela que ajuda a emulsificar a gordura, né? A bile é produzida no fígado, mas se você não tem vesícula, ela não vai ser direcionada para o seu intestino. Então você vai ter problema com colesterol o resto da vida, você vai ficar com enjoo e tudo mais. Então tem que melhorar a sua digestão, tá bom? Tem que fazer a reposição de sais e tudo mais. A Isamela de Top 88 falou, qual tipo de leite indicado? Foi o que eu falei, leite de leites vegetais, né? No geral, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Ok. A Ivanilda Mendes do Prado falou, quem tem traços de anemia falciforme pode doar sangue? Não, não pode, tá bom? Mas passa pelo hematologista primeiro, se você quer doar sangue, quem sabe ele consegue uma forma, tá bom? Ok, perfeito. Estou avaliando aqui as perguntas já para responder. Aqui no Facebook, a Rosângela Torres disse, estou feliz que esta semana entrei no jejum intermitente 14 horas. É isso. Se for fazer, eu geralmente faço assim, eu começo aos poucos, 8, 10, 12, 16, e aí eu vou para outros níveis que eu já não recomendo que você faça sem a
o acompanhamento 24 horas de um profissional selado, tá bom? Ok. Então, aqui o Novaes está falando um tempão. Como faz para acelerar meu metabolismo? Pois é, qual o metabolismo? Metabolismo da Kill Novaes, ok. Mas, dona Kill ou Kill, eu não sei como é que está o seu metabolismo, tá? O que serve para Joana não serve para Maria, tá? Cada pessoa tem um corpo diferente, ingeriu coisas diferentes, tem uma digestão diferente, o estômago tá com um pH diferente, o intestino também pode estar alterado, suas células podem estar mal nutridas, então precisa descobrir, tá bom? Esse tipo de coisa a gente precisa primeiro descobrir a causa e atuar nela, tá bom? A Simone Matias disse, doutor, como por dia 4 ovos e 4 bananas, como faço? Faço, intermitente, adoro, que ótimo, tá bom? A Núbia Jesus falou, vitaminas de cápsulas de AZ, faz bem mesmo? Então, teve uma pesquisa que foi feita em 2006 que provou que se todo americano, nós nos incluímos, nós somos americanos também, tá? Se todo americano ingerisse um complexo de vitaminas diário, uma cápsula por dia, com dose na RDA, 40% das doenças não existiriam na humanidade. Só que você tem que entender que essa pesquisa foi feita com complexo AZ, complexo bom, né? Esses porcaria que vende na farmácia ali não, tá bom? Que é de R$30 e tudo mais. Que diz que é de A a Z, quando você olha atrás ele só tem vitamina. E nem tem todas, tá? Um complexo, para ele ser completo, ele tem que ter vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina C, vitamina E. Ele precisa ter quase todos os minerais. Por quê? Se você, olha só, aonde você absorve cobre é o mesmo local que você absorve zinco. Se você só toma cobre, você vai ter falta de zinco, o sistema imunológico vai baixar, problema intestinal. Se você só ingere cobre, você vai ter problemas, se você só ingere zinco, vai faltar cobre, você vai ter problemas anêmicos e por aí vai. Então, o complexo tem que ter cobre e zinco, e você não pode ingerir ele só uma vez por dia, tem que ingerir 2 vezes, porque você ingeriu cobre agora de tarde e de noite zinco. Então tem toda uma orientação. Aí se o seu intestino estiver ruim, tem toda uma orientação, tá bom? Então assim, até para tomar suplemento, para fazer coisa natural, precisa de analisar o seu corpo para entender, tá bom? A Joie Anderline Soares falou, minha companheira é B e é brasileira. Então, mas em algum momento da evolução genética dela, da árvore genealógica, tem um oriental ali, tá bom? Pode ser distante, tá bom? Mas é porque assim, se você vai, por exemplo, no Oriente Médio, a maioria é AB. Se você vai na Ásia, a maioria é AB. Se você vai na Europa, a maioria é A. Você vai na África, a maioria é O. Mas você chega no Brasil, aqui é tudo misturado, entendeu? Aqui nós fomos colonizados por holandeses, ingleses, portugueses, né? Aí vem o pessoal do Oriente Médio, mas aqui tá tudo misturado, né? Nós somos todos nós não tem como dizer, eu sou francês com italiano, com negro. Não, meu filho, isso é a mistura de tudo. Aqui no Brasil é tudo misturado. A Simone Matias falou, amo suas postagens informativas. Meu último obrigado, doutor. Não, que isso, eu que agradeço a presença de vocês aqui, tá bom? Então, a sua companheira provavelmente ela tem alguma ascendência oriental aí, tá bom? Deixa eu ver mais alguma perguntinha aqui. A Mariela Campos 06 falou, o omeprazol tem má fama, tomo todos os dias. Não é má fama, é que ele faz mal, tá bom? O omeprazol, inclusive, se você for ver, pouco tempo atrás, agora a Anvisa cortou um lote de omeprazol, tá? E na maioria dos países sérios do mundo ele tá proibido, tá bom? Só que no Brasil tudo pode, né? O omeprazol, eu já tenho um vídeo explicativo, depois dá uma olhada na bio aí, e eu vou estar falando pra vocês, tá? Eu vou explicar pra vocês agora sobre o omeprazol, tá bom? Vou pegar aqui um carregador de celular pra vocês entenderem, vamos lá. Olha só, tá aqui o plug, tá? Então o que acontece? Toda vez que você come uma proteína, ela tá inteira. Tá aqui, né? Dá pra ver aí, né? Então ela chegou no seu estômago, a proteína, ela vai ser quebrada em aminoácido. O que entra no seu corpo é aminoácido. Só que quando o pH do seu estômago tá ruim, por exemplo, você teve um estresse, ou você não está se alimentando bem, que o brasileiro não se alimenta bem, não adianta, né? E nossos alimentos são todos intoxicados, que o bom vai lá para a Europa, né? Eu morei na Europa, eu posso dizer, o bom vai para lá e o ruim fica aqui. É impressionante a diferença de qualidade da comida que é ida para lá e depois volta sendo vendido para cá. O nosso cupuaçu já não é mais nosso, né? Daqui a pouco nem o açaí é mais nosso, tá bom? Infelizmente a farinha, né? A nossa mandioca também, então complicado. E aí,
você ingere uma comida com o seu estômago que era para estar com pH 1 ou 2. Sempre lembra, ele tem que estar com pH 1 ou 2 e 3, porque ele está um pouquinho mais ácido para digerir a comida. Você já viu que no churrasco você nem mastiga, você come a carne e manda lá para dentro e que se vire o seu estômago? 280 pessoas, obrigado. E aqui o que acontece? Quando a proteína entra no seu estômago, seu pH tem que estar 1 e 2 para ela poder quebrar. Se não acontece isso, o seu corpo faz o refluxo, que manda ela de volta. Faz azia. Seu estômago é inteligente, ele fala, eu não vou ingerir isso aqui, eu vou mandar de volta. Aí ele manda de volta. Quando ele manda de volta esse refluxo, né, essa substância, você vai lá e pega o omeprazol. Vou pegar aqui esse acessório da minha esposa aqui de tirar a sobrancelha, que é o omeprazol. E aí você ingere o omeprazol. Quando o omeprazol entra no seu estômago aqui, ele vai ter curado o seu esôfago. Mas ele vai atrapalhar o pH do seu estômago, que era para estar 1 ou 2, e ele vai para 5. E aí, você vai se sentir bem, mas não vai digerir bem. Vai fazer mal para o seu corpo. Aí vão entrar proteínas não digeridas no seu sangue, que podem causar até doenças autoimunes. Aí, demência e vários problemas, tá? Isso são pesquisas científicas. Aí, 300 pessoas online, tá bom? Obrigado. E aí, o que acontece? Você vai lá e come outra coisa. Aí vai, né? A carne vai chegar no seu estômago, o pH não vai estar 1, 2, ele vai mandar de volta a carne, vai queimar o estômago e aí você vai pegar o bendito do omeprazol e ó, o omeprazol vai curar aqui o esôfago, mas o que ele vai fazer com o seu estômago? O que ele vai fazer com o seu estômago? Ele vai estragar seu estômago. E você fica eternamente dependente do omeprazol, podendo ter até sarcopenia, perda de massa muscular, porque você não está ingerindo proteína da forma correta. Então o omeprazol ele faz mal, tá? Conversa com seu gastro para ele trocar isso daí, tá bom? E para resolver a sua disfunção, olha só, qualquer tipo de problema de saúde, o nosso corpo ele foi naturalmente dotado da capacidade de curar-se sozinho, limpar-se sozinho e adaptar-se sozinho. Se ele tiver um problema, nenhum desses três, um vai atrapalhar o outro, tá bom? Então, esse processo, e tem como você resolver. É só você descobrir a causa dessa sua gastrite e tratar ela, tá bom? A Laura.Spindler disse, como lidar com a retenção de líquido? Então, a retenção de líquido, ela pode ser vários fatores, tá? Então, também precisa de uma busca, tá? Não existe uma coisa que eu possa te falar que vai te desinchar, tá bom? Ok. A Jaque Gonçalves 3737 já falou, queijo também faz mal, doutor? Faz, é a mesma coisa, tá bom? Quanto mais amarelo o queijo, ele pode ser melhor que ele já tá mais fermentado, tá bom? Quanto mais branco, pior. Ele tem menos calorias o queijo branco, mas ele tem mais lactose, tá bom? Ok. Perfeito, então. Ok, sobre o ômega 3 eu já falei, tá bom? A Laura.Splinter falou, pular o jantar desacelera o metabolismo? Não, você vai pular o jantar o quê? Você pular o jantar quer dizer que você está iniciando um jejum intermitente mais cedo, não é isso? Então, por exemplo, você está com um problema de jejum, você quer emagrecer, então você parou de comer de tarde, né, umas 4, 5 horas, e só vai comer no outro dia de manhã. Isso é uma forma de fazer jejum, tá? É que as pessoas estão acostumadas a fazer o jejum intermitente da forma mais fácil, né? Que é você terminou de jantar umas 8, 9 horas e dorme, no outro dia você vai comer só no meio-dia, né? Existe essa forma de fazer o jejum também, de você parar tipo 5 horas da tarde e só voltar a comer de manhã. Muita gente prefere porque a manhã é importante, né? Quando a gente está dormindo, o nosso corpo prepara enzimas e bactérias no nosso tubo digestivo, no intestino, na boca, tudo, para fazer digestão. Se você acorda de manhã e não come, pode fazer um pouquinho mal, né? Tanto que a primeira coisa que você tem que fazer quando acordar é comer. Não é escovar o dente nem beber água, não. Isso é mentira. Você tem que acordar e ingerir comida, tá bom? Então, fazer o jejum dessa forma, iniciando, parando de comer, vamos dizer assim, umas 5 horas e voltando a comer de manhã é a melhor forma, tá? Mas claro que orientado pelo seu profissional, tá? Ele tem que passar, ele tem que te avaliar e ver se ele vai ter sucesso com isso no seu tratamento, tá bom? Ok. Vou mandar aqui um abraço pro pessoal que tá mandando um TikTok pra gente aí. Ok. Tá. A Gabi Underline Damas falou assim, celulite, pessoal que gosta aí, fale sobre celulite. Como evitar e como eliminar. Então,
Celulite, bursite, artrite, rinite, amidalite, sinusite, tudo que é ite é inflamação. Se você não desinflama o seu corpo, infelizmente, você vai simplesmente sempre ter os mesmos problemas. Tem que descobrir a causa da inflamação, tá bom? É a mesma coisa que uma pessoa que quer emagrecer vem comigo com esse monte de ite. Se a gente não resolver esse ite, ela não emagrece. É por isso que ela emagrece e engorda. Então também para emagrecer tem que resolver o ite, tá bom? A Núbia Jesus falou, doutor, fica difícil a gente evitar o câncer, já que a nossa alimentação está toda envenenada. O que fazer quanto a isso? Primeira coisa, ter uma alimentação mais saudável, fazer uma limpeza dos alimentos, tá bom? Então você vai comprar frutas, verduras, legumes, tem como você eliminar todas as substâncias cancerígenas dali, tá? Eu já expliquei isso, vou fazer um vídeo específico sobre isso. Dá uma olhada no nosso TikTok que eu vou postar esse vídeo aí para vocês começarem a fazer, tá bom? Segundo, ter uma redução do açúcar, mas acompanhado pelo seu profissional nutricional para ver até que ponto seu corpo pode fazer isso. Ter uma ingestão proteica também adequada. Corrigir isso, primeira coisa, nós temos o sistema digestório estragado brasileiro. A gente come tudo misturado, tá bom? É uma coxinha com refrigerante, né? É o biscoito recheado, 4, 5, 6 biscoitos de uma vez só. É arroz com feijão, com farinha, com aquilo, com carne, tudo misturado. E a salada, tudo junto. Isso vai danificando o nosso processo digestivo. Excesso de estresse, bebida alcoólica. Então a gente tem um sistema digestório estragado. Primeira coisa é corrigir seu sistema digestório. Limpar o seu sangue, que o nosso sangue está muito intoxicado, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender é que o nosso terreno biológico é o nosso sangue, tá? O corpo depende do seu sangue. Gente, aonde eu furar no seu corpo sai sangue. Aonde eu furar no seu corpo de meu e de qualquer outra pessoa vai sair sangue, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o seu sangue é vida, tá? Tá até em livros religiosos, na Bíblia mesmo diz, né? A saúde da carne está no sangue, né? Então, se o seu sangue estiver limpo, o seu corpo está limpo. As suas células vão receber boa nutrição, sua pele vai receber, seus olhos, seu cérebro, tudo mais. Se ele não estiver limpo, não tem como fazer isso. Mas não adianta limpar o sangue se não corrigir a digestão. A gente tem que corrigir sua digestão, limpar o seu sangue, renutrir o seu corpo, limpar o seu fígado, que é o que eu faço geralmente no meu tratamento, tá? E principalmente também eliminar os danos do envelhecimento, tá bom? Até os 25 anos a gente envelhece sim, tá? As pessoas acham que a gente envelhece depois dos 25. Não. Até os 25 a gente envelhece. Só que o nosso corpo faz a reparação dos danos até os 25. Depois dos 25 anos, nosso corpo nos larga ao tempo, ao Deus dará. A gente começa elegantemente a morrer. Para absorção de nutrientes, para absorção disso, para absorção daquilo. Aí tem menopausa, andropausa, libidopausa, tudo para, tá? E o que a gente precisa fazer? A reposição disso daí através de nutrientes, a limpeza do nosso corpo, a manutenção. Tanto que, gente, ter saúde é manutenção preventiva, tá? É manutenção e estilo de vida, não adianta, tá bom? Ter saúde é igual andar de bicicleta. Você parou de andar de bicicleta, você vai cair da bicicleta. É a mesma coisa. Enquanto você está pedalando, você está cuidando da sua saúde, tá? Por exemplo, eu mesmo, eu faço práticas saudáveis todos os dias e tomo mais de 300 suplementos nutricionais por dia. Nutracêuticos, um para isso, outro para isso. Senolíticos, né? Os senolíticos, por exemplo, uma coisa que a gente tem que fazer é eliminar as células que estão envelhecidas. Até os 25 anos, as nossas células envelhecem e o nosso corpo mata. Ó, se a célula está envelhecida, vamos matar ela que ela não funciona mais. Ou ela se mata. Depois dos 25 isso não acontece. A gente envelhece porque a gente acumula muitas células envelhecidas. É um dos motivos, são 13 motivos. Depois eu vou fazer um vídeo, até uma live falando só sobre isso, tá bom? Então, fazer essa eliminação. Então, além de corrigir a digestão, por exemplo, imagina, eu pego uma senhora de 60 anos para cuidar dela. Eu tenho que corrigir a digestão dela, tenho que combater os danos do envelhecimento, eu tenho que eliminar as toxinas no sangue, eu tenho que repor os nutrientes, limpar o fígado, né? Tratar se ela tiver algum tipo de disfunção e, além disso, promover emagrecimento, tá bom? E olha que, apesar de ter que fazer isso tudo, a gente tem ótimos resultados aí com mais de 10 mil pacientes, inclusive vários artistas, né? Pra quem quiser dar uma olhada aí. Ok. A Núbia Jesus falou, você ajuda muito a todos nós, muito obrigado pelas informações. Mas eu tô aqui pra isso, principalmente porque eu larguei biomedicina que eu fazia. E falei, eu tô indo pra fora pra fazer uma coisa muito diferente, né? Porque eu me curei com esse processo, tá? Eu tava na cadeira de roda e nada resolveu o meu problema, tá? Eu era lutador de Muay Thai pela aeronáutica, né? Eu tenho até uma marquinha aqui de pancada, né? Uma de supercílio aberto, né? E eu tive um problema no meu joelho e tinha uma sargenta da aeronáutica que ela tava com câncer no cérebro e ela tava indo muito bem e ela fez um tratamento na Guiana Francesa, que é esse tratamento que eu faço. E ela falou pra mim, olha, quem sabe ele não ajeita o seu joelho. Eu tive uma infecção bacteriana nos joelhos que tava apodrecendo o meu joelho, né? E eu fui pra Guiana Francesa, me curei. Eu tava fazendo biomedicina no Brasil, larguei biomedicina.
e fui para a França sabendo que eu ia fazer uma coisa muito diferente, mas que eu ia trazer uma coisa inovadora para todos nós. E é isso que a gente já está com mais com esses 4 milhões de pessoas que nos acompanham nas redes sociais e com essa intenção de promover saúde para as pessoas, tá bom? Então eu tô aqui para isso, para passar informação, tá? E para cuidar de vocês aí, tá bom? É por isso que eu tô aqui 11 horas da noite respondendo as perguntas de vocês e tendo que atender amanhã, tá bom? Agradecer a Maria 7, que enviou um cafezinho. Aqui, eu já respondi sobre exercício em jejum, tá bom? A Yara Paula 2 falou, tenho dificuldade para engordar. Então vamos lá, Yara Paula. Para você engordar, você tem que ganhar massa, não gordura, né? Talvez até uma gordurazinha boa. Primeira coisa que tem que ver é como é que tá a sua digestão de proteína. Se você não estiver digerindo proteína, não adianta. Olha, eu tenho pacientes que querem ganhar massa muscular, eles vêm comigo e falam, doutor, fui nos Estados Unidos, eu trouxe tal suplemento high-tech, custou R$2.000, mas não estou tendo resultado. Aí eu vou avaliar, porque eu tenho uma análise que se chama análise do sangue vivo, né, que é o live blood, que eu coleto uma gotinha de sangue da pessoa, coloco no microscópio, só eu faço isso no Brasil. E você vê numa tela suas células comigo, né, tem uma câmera que reproduz e aumenta em 24 mil vezes do microscópio para lá, e aí você vai começar a ver suas células comigo e eu vou mostrar. Então tem condições ali que mostram que a sua digestão proteica não está legal, principalmente com o rolô que é formado ali. Quando a gente corrige a digestão proteica da pessoa, é só ela voltar a tomar um suplemento, comer normalmente, que ela ganha o peso que ela precisa ganhar. Tá bom? Pessoal, 11 horas, vou finalizar, já fiz 2 horas de live, nós estamos com 254 pessoas, mantivemos isso durante toda a live, chegamos a 300 pessoas, tá bom? Gente, aqui no TikTok, agradecer o pessoal do Facebook também, que tá comigo já há muitos anos. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo, tá bom? A nossa próxima live vai ser no domingo, tá bom? E vai ser mais um tema, tá? Então, nós já falamos sobre muita coisa, algumas coisas vão se repetir também, porque eu vou estar fazendo as pontes para se chegar a ter a saúde aprimorada. Então, a nossa live tá salva no nosso YouTube, no meu YouTube, que é Denison Ayal, vai lá ver a primeira live, tá bom? Denison Ayal é meu YouTube. Me segue no Instagram, porque o conteúdo e dicas que eu passo no Instagram eu não passo aqui no TikTok, e o que eu passo no TikTok eu não passo no Instagram. Pode ser o nosso Facebook também, tá? Que eu passo muita informação legal, que é Denison Ayal, tanto o Facebook quanto o TikTok, tá bom? Então segue a gente lá. Pessoal, quer agradecer as informações que eu passo, essas consultas online gratuitas aqui, né? Vamos lá. Me segue lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, custa nada, vai lá, é só ir lá no YouTube se inscrever e segue a gente lá no Instagram também, que vocês vão receber muitas informações, tá bom? A ideia aqui é essa, é proporcionar para vocês muita saúde, porque nós entramos, né, eu comecei a fazer essas lives porque a gente entrou na pandemia por causa de uma doença e a gente vai sair com mais saúde. Se a vida nos deu limão, vamos fazer uma limonada com isso, tá bom, gente? Boa noite aí. Boa noite aqui para Celina Curtis Chaves, que falou, parabéns, amo suas lives, eu amo a sua presença aqui. Maria Nunes deu uma boa noite para ela. A Maria 7 falou que top, obrigado. Marcos Vani, que falou boa noite para você. A Gláucia mandou o coração 0262 também. A Josiane Dutra Farias falou, gratidão, eu que agradeço vocês aqui. Pega as outras perguntas e já joga na nossa próxima live no domingo, tá, pessoal, que eu respondo, tá bom? O Zanon Cláudia falou, bom descanso, amei conhecer você por aqui. Eu amei o seu comentário, tá bom? Prazer tê-lo aqui, tá bom? A Maria 7 falou, adorei, eu que agradecer aqui. A Ana B. Mira falou assim, qual é o próximo? Então, domingo, a partir das 8. Aí às vezes é 8, é 8h30 ou 9, mas eu aviso antes com um post, tá bom? Parabéns pelas informações, a Dias, eu que agradeço, tá bom? Gostei da sua live, Andréa Barbosa 159, obrigado. A Chay Cristina mandou uma carinha de coração, obrigado. Ok. A Ivanilda Deste do Prado falou, obrigado, doutor, pela live, eu que agradeço. A Jaque Gonçalves 3737 já falou, com Deus, doutor, você também. Gente, um abraço a todos, tá bom? O Firmino Lee falou como eliminar o alumínio. Eu tenho um processo de tratamento que a gente faz de quelação, eu vou só para concluir aqui, que eu fiz inclusive com o filho do vocalista da banda Mastruz com Leite, que é nosso paciente também. Dá uma olhada no nosso Instagram lá, Denison Ayal, e no YouTube, que tem lá todo o processo de eliminação de alumínio, né? O menino teve uma grande melhora, inclusive no processo de autismo que ele tinha. Gente, um abraço a todos e vida longa e saudável a todos vocês. Gente, vamos cuidar da nossa saúde. Quem sabe daqui a uns 80 anos a gente ainda não vai se ver, hein? Um abraço.